muito bem-vindos à enciclopédia oficial de Five Nights at Freddy's. Na verdade, essa enciclopédia é como se fosse o resumo de tudo que FNAF tem. Todas as materiais oficiais dos personagens, as coisas que aconteceram, tudo rolando esta franquia que é imensa e, sabe, absurda, com muita coisa. E esse aqui, molecada, é o vídeo resumindo a enciclopédia que saiu. No caso, a enciclopédia ela tem muitos outros detalhes, eu vou meter só o mais importante e falar os personagens, as coisas que tem. Vai meio que ser igual um iceberg, só que de um nível único. Não tem tipo do mais curioso ou menos curioso. Eu tô aqui basicamente com o menu na mão de todas as coisas que tem dentro da enciclopédia e vou ler pra vocês, né, resumindo, pra vocês entenderem o que é esse negócio aqui. Pra vocês saberem, essa enciclopédia saiu faz poucas semanas, na verdade, e aí então a gente tá traduzindo e trazendo aqui pra vocês. É a enciclopédia dos personagens de Five Nights at Freddy's e também algumas localizações e curiosidades envolvendo eles. Então, molecada, já senta, porque é um resumo, né? Ainda assim, um resumo de livro, e principalmente um livro enorme desse, e o editor vai ajudar a dar uma ilustrada, né, nas coisas aqui do lado. Então, molecada, muito obrigado já por estarem assistindo, deixa o gostei, inscreva o canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vídeos assim dão um enorme trabalho, esse aqui eu nem imagino quanto trabalho que vai dar, mas nós vamos passar por todos os personagens que tem na enciclopédia e falar de cada um deles, e os modelos e qualquer coisa curiosa que a gente encontrar pra poder falar pra vocês que seria interessante. Então sejam bem-vindos à enciclopédia oficial de Five Nights at Freddy's. Que é a principal e que a mais aparece que tá falando aqui é a Freddy Fazbear Pizza, e o que tá dando a indicar é que ela existe desde o FNAF 4. Ela já tinha meio que a localização ali, irmã. Existe a Fredbear's Family Diner, mas a principal é também a Freddy Fazbear Pizza, que depois virou, né, as outras localizações, né, no FNAF 2, no FNAF 1 também. Como vocês sabem, o FNAF 4 é o primeiro e é o grande FNAF que veio contar a história da criança chorona, e lá vai ser a Fredbear's Family Diner. Aí depois a outra localização que tem aqui mencionando é a Freddy Fazbear Pizza, mas dá a entender que ela já nasceu em 83, mesmo ano, né, dos eventos da criança chorona. Outra coisa também que dá pra entender aqui é que, caso você sempre teve dúvida disso, a Circus Baby Entertainment and Rental também faz parte da Fazbear Entertainment. Ela não é só do Afton, ela não era uma localização secreta, ela não era um negócio escondido, era realmente um lugar onde a Fazbear sabia o que o William Afton fazia ali. Tanto que faz até sentido que o William Afton tá conversando com alguém na intro do Sister Location. É só mostrando que todas essas localizações, inclusive o Freddy Fazbear Pizza Place, né, que é a localização do Pizzeria Simulator, também ainda era dona, né, a Fazbear Entertainment tinha ali o seu braço, né, dominando as coisas. Então, todas as localizações que vocês viram em Five Nights at Freddy's pertencem à Fazbear Entertainment. Então não tem essa de, comprou ali é do Afton, não. Tanto a Freddy Fazbear Pizza, que já tinha em 83, Fredbear's Family Diner, também a Freddy Fazbear Pizza Place, que é justamente o restaurante do FNAF 6, e a Circus Baby Entertainment and Rental, tudo é da Fazbear Entertainment. E o primeiro animatrônico que nós temos que descrever é o Freddy Fazbear. O Fred, né, nosso queridíssimo Fredico, ele é o Fred do FNAF 1, mas também é o mesmo Fred que aparece em uma cacetada de jogos, né, ou pelo menos ele tem aparições ali, ou menções em vários jogos, vai desde... O único acho que não tem mencionado aqui é o Sister Location, o resto ele tá em todos. E aí também ele vai descrever que tem uma marca de mão na cara, né, dele, sabe, como se alguém tivesse tentado escapar, alguma coisa do tipo. Mas também é uma coisa interessante, é que tem a arte da Lady Fizzy. Essa arte é a arte que vai ser utilizada no logo oficial do filme, né, que vai ser o Freddy Fazbear Pizza lá, que vai ter o logo do Fred, o desenho é da Lady Fizzy, esse mesmo desenho já tá aqui na enciclopédia. Próximo animatrônico é o Toy Fred. E o Toy Fred, ele tá só descrevendo que ele é da linha dos Toy Animatronics do FNAF 2, que eles têm uma tecnologia mais avançada, mesmo sendo em 87, justamente porque já tinha acontecido as bostas, né, 85, 83, das pizzarias. Ele tem o comportamento de querer fazer amizades, né, de querer que você fosse amigo dele ou algo do tipo, mas também como ele tem esse sistema de segurança avançado, né, ele vai bugar e aquela coisa toda igual o FNAF 2, e vai ter uma criança dentro dele. Não que isso tá dizendo aqui na enciclopédia, a enciclopédia só tá falando que ele é bem avançado, e ele também faz parte da Ultimate Custom Night na forma lá do Mr. Hugs, o Five Nights at Freddy's Mr. Hugs, onde ele vai estar jogando lá com o outro FNAF dentro do FNAF, e aí se ele perder, ele vem pra cima pra te dar um jumpscare. O próximo da lista é o Withered Freddy. O Withered Freddy vai ser lá do FNAF 2, ele também participa lá do Help Wanted, né, fazendo aquela aparição, remake das ideias, e a ideia que tá dando a entender aqui é de que ele foi o animatrônico descartado, justamente que ele fazia parte de uma localização mais antiga, mas como aconteceu as coisas e a galera não quis mais usar ele, jogaram ele
na Parts and Services do FNAF 2. E aí, então, pegaram e fizeram um novo modelo, que foram os Toys. Mas eles vêm de uma localização antiga, muito provavelmente de 83, lá da primeira Freddy Fazbear Pizza. Próximo da lista é o Golden Freddy. Golden Freddy é esse bicho meio assustador, fantasmagórico, que aparece em vários jogos, mas o que tá dando a entender aqui é de que eles não sabem exatamente o que tem dentro dele. A gente tem também algumas pistas, muito provavelmente são duas crianças, seria a criança chorona e a Cassidy, ou o Cassidy, enfim, a criança não tem gênero definido, porque só tem um nome jogado praticamente, mas aí o que dá a entender é que ele é um easter egg, um jumpscare que aparece, né, por conta das coisas que aconteceram, né, já há muito tempo, ele seria mais fantasmagórico, mas ele existe de verdade, ele é um bicho modelo das outras pizzarias mais antigas, mas quem tá dentro dele não tá falando no livro. Bom, agora vai começar meio que a rushar as informações, porque tem o Shadow Freddy, que ele vai ser como se fosse um easter egg que dá pra você achar no FNAF 2, ele fica lá onde estaria o Bonnie sentado, né, lá na Parts and Service, não olha por muito tempo, que senão pode dar ruim, e meio que tipo assim, quem que é ele, né? Ele é tipo algo de mitologia, assim, algo absurdo dentro da franquia de Five Nights at Freddy's, mas talvez ele não seja tão mito assim, porque ele aparece no FNAF 3 meio que guiando, né, os animatrônicos pra algum lugar, né, que a gente vai controlando eles, né, no minigame ali do FNAF 3 praticamente. E aí, tipo assim, é o Follow Me, aquele minigame. E aí, tipo assim, pode ser que ele tenha uma natureza amigável, meio que não, sabe? É um bug do mundo, praticamente. Ele não é um glitch, mas ele é, tipo assim, algo sobrenatural que ficou ali, ainda, permanecendo vivo, vamos por assim. Depois temos o Phantom Freddy, onde o Phantom Freddy vai trazer aqueles bichos, né, absurdos, que foi do FNAF 3, né? Então tá descrevendo praticamente os Freddy's. E ele é um dos primeiros que aparece, que fica andando no corredor. E basicamente é por conta da energia paranormal que tem dentro da Fazbear Frights, que faz ele aparecer, né? Tanto que tá aqui, ó, ele tem uma aparência meio queimada, meio parecido com o Shadow Freddy. Ele tem uma aparência básica igual o Golden Freddy. O Phantom Freddy, ele anda no corredor, do lado de fora, né? E se você ficar olhando para ele por muito tempo, ele te dá um jumpscare. O próximo é o Nightmare Freddy. Nightmare Freddy vai ser criado pela parte inconsciente dos pesadelos que envolvem o protagonista do FNAF 4. E aí a galera vai falar, mas espera aí, Cor, quem é o protagonista do FNAF 4? Sim, eu vou chegar na criança chorona daqui a pouco, que vai também estar no livro. Mas aparentemente ele é uma fabricação dos pesadelos das crianças, né? E principalmente de uma criança muito específica que tá no FNAF 4. Mas também parece que esse pesadelo pode ter sido passado, né? Ou compartilhado com outras pessoas que acabaram chegando, né? Junto, que foi o Michael Afton, né? Justamente o irmão da criança chorona, que também acabou vendo essas mesmas coisas. Por isso que ele existe. E por isso que o Michael Afton viu lá no Survival Logbook, né? Aquele livrinho lá maravilhoso que descobriu o nome da Cassidy e tudo mais. Então ali o Michael também já teve conhecimento dos Nightmares, mas a fabricação deles é totalmente de pesadelos, é realmente num sonho perturbado de ver as lendas urbanas que estão acontecendo, né, na pizzaria e ver as coisas de forma terrível e de forma atacada que a criança chorona via quando ela ainda estava viva. E agora tem uma dupla do barulho dos Nightmares, que é o Nightmare Fredbear e o próprio Nightmare. O Nightmare Fredbear tá falando que ele tem duas versões. Ele tem a versão que a gente conhece, atacadona, absurda, mas ele também aparece nos minigames como forma de Fredico. Ele teria essa versão mais plush, seria baseado, né, do plush, e depois ele viria a ser atacadão, por conta justamente que acontece na mordida de 83, né, porque é por isso que ele vem na versão Nightmare, né. Mas a versão mais fofinha, que seria a base, né, tranquila, seria o próprio Fredico, que tá ali junto com a criança chorona. É o que tá descrito aqui no livro. Ele seria simpático nessa forma, né, de brinquedo, mas ele depois, quando ele vira o pesadelo da criança chorona, por ter, né, a cabeça dela mastigada lá dentro. E depois temos o Nightmare, que é basicamente a, vamos por assim, a versão mais ainda absurda do próprio Nightmare Fredbear, que é o que tá falando aqui, onde o Nightmare ele aparece a partir da noite 7, depois das 4 da manhã, e seria, né, o último vestígio, né, do pesadelo da criança chorona, ainda lembrando das coisas. É a versão mais absurda do próprio Nightmare Fredbear, e aí surge o Nightmare. E temos Funtime Fred, que vai comprovar algumas coisas bem interessantes, que ele também tem o mesmo sistema da Baby dentro da barriga de capturar a criança, ele tem também uma garra lá dentro, e de que ele faz imitações de vozes, ele faz outras imitações para tentar lurar as suas vítimas, ou seja, ele é um cara ventríloco das ideias, né, por conta dele ter até esse puppetzinho que é o bombom na mão dele, mas também porque ele faz outras vozes para que atrai as crianças para perto. E ele é basicamente um bicho absurdo que foi feito, né, também com sensores para localizar as vítimas, ver, né, se elas estão em grupo ou não e tudo mais. E aí depois temos também Rockstar Freddy, que basicamente me dá 5 inscritos. É dele que vem a piada, me dê 5 inscritos. Ele só é o bicho na Ultimate Custom Night que me dá 5 moedas. E ele é feito
né, mais uma parte mais bonitinha e tudo mais pra falar que tem um novo modelo. Nada mais assim, a única coisa que ele pede é moeda. Próxima linha dos Fred é Lefty, que na verdade, se a gente for pegar Lefty, tá falando que é uma sigla pra L-E-F-T-E, que vai, né, falar Lure, Encapsulate, Fuse, Transport and Extract, mas se fala Lefty, que é basicamente, vamos por assim, é uma isca, encapsula, transporta, fusiona, né, a parte que tiver dentro dele e extraia, né, leve para outro lugar. Então basicamente ele é uma jaula, em forma de animatrônico, fazendo meio que o esquema ali do Rockstar Freddy, tendo meio, sabe, as cores alteradas, e ele tem ainda um módulo no olho, sabe, no olho, eu acho que é o olho esquerdo dele, na verdade, esse olho aqui, ele tem esse problema aqui para justamente poder ver a vítima e ser um sensor para saber quem ele tem que encapsular. E a gente sabe o que tem dentro dela, né, é a Puppet, que aparece no Pizzeria Simulator. E o próximo que temos é o Help, ele também tá na categoria ali dos Fredico, mas na verdade ele é, pelo que tá falando aqui, a galera sempre achou que ele fosse uma pelúcia, mas não, ele é um tipo toy, ele é do tipo dos toy, só que é uma versão toy do Funtime Fred. Não é tanto do Funtime Fred, mas ele é da linha dos toy, ele é da linha dos brinquedos. Então a galera acaba se confundindo que ele seria uma pelúcia, ele não é, porque ele tem as articulações de toy e tudo mais. Mas tá falando que ele tinha um outro nome no FNAF 6, mas por todas as coisas, né, que aconteceram dentro do jogo, dele sempre tá te ajudando e tudo mais, o nome dele passou a ser Help e é isso, é basicamente um Fredico que te ajuda, né, até a se livrar dos processos que você toma no FNAF 6. E dos animatrônicos Freds, né, melhor dizendo, os ursos que a gente tem nos jogos, tá certo que vai ter outros depois, mas que tem, sabe, uma relevância, vamos por assim, pra história, é o Glamrock Freddy do Security Breach. Aqui tá dizendo que ele é só animatrônico, que não tem nada dentro dele, mas também não tá falando que não tem. Então meio que talvez, enfim, as pessoas falam que tem alma dentro do bicho, mas aqui tá falando que nada, só tá falando que ele é uma das criaturas, melhor dizendo, que tá dentro do jogo, que vai tentar te ajudar, né? Ou dos animatrônicos absurdos, onde ele vai querer pegar você pra te ajudar, o Gregory no caso, e você vai passar pelas coisas do Pizzaplex junto com ele. Ele se despluga do sistema, onde ele começa a ter, primeiro é o plot inicial que ele buga, e aí depois ele entra numa parte lá de modo de segurança, e depois quando ele volta ele foi desconectado por conta desse modo de segurança, e é por isso que a infestação do vírus, ou da influência Glitch Trap Vene, aquela coisa toda, não chegou no Glamrock Freddy, e aí então é por isso que ele tá bonzinho e te ajuda a escapar do Pizzaplex. Tá, agora começa a bagunça praticamente. Temos aqui Black Light Freddy, onde é basicamente naquela dificuldade do Help Wanted, que tem o bicho mais, assim, diferente, assim, ele é todo brilhoso, e também ele virou uma skin no Special Delivery, vai começar a descrever essas coisas também. Party Freddy é aquele bicho, né, meio Black Light version também, né, lá da parte do Pizza Party, onde tem a gente passando, né, e enfrentando tudo praticamente. É o Fred preto e vermelho, né, é um bagulho absurdo. Temos também os Freddles, que são aqueles Fredicos, que vão falar que são, né, os assistentes ali do Nightmare Freddy, aí não tem lá muita coisa. E tem o Dreadbear, que é muito interessante, que ele apareceu na DLC Curse of Dreadbear, e até falei pra vocês que antes era Franken Freddy, né, antes de tudo também. E aí aquela coisa, é meio que uma skin também do bicho, né, só pro VR, só vai aparecer como se ele não tivesse o cérebro fazendo piada com Frankenstein. Agora vai começar a bagunça que talvez algumas pessoas vão achar, nossa, meu Deus do céu, que memes. Vou ter que falar aqui das skins que temos dentro do FNAF AR e estão aqui descritas também. O primeiro é o Shamrock Freddy, que é basicamente o Fred do dia de São Patrício, né, que ele tem até o chapeuzinho desses duendes, sabe, que fica do pote de ouro no fim do arco-íris, é só pra comemorar o dia de São Patrício, que foi em 2020. E também temos Firework Freddy, que é o Fred do 4 de julho. Mano, é insano, é absurdo, também em 2020. E aí temos o VR Toy Freddy, que foi meio que a parte do Arcade Mayhem, né, que foi também um evento especial dentro do FNAF AR, onde tem o Toy Freddy todo uau, neon das ideias, aquela coisa toda. Temos o Woodland Toy Freddy, que é um Fred meio The Last of Us das ideias, o bagulho absurdo, e ele tem, no lugar do microfone, é um graveto pra dar paulada nos outros, e é isso, é basicamente uma skin diferente do bicho, meu Deus do céu. Temos o Fred Frostbear, que é justamente o Fred todo congeladão, é pra comemorar o Natal de 2019, que foi praticamente, o quê? Um ano depois que lançou o Special Delivery, ou foi no mesmo ano, não lembro, mas eu acho que foi perto ali, mais ou menos, que lançou essa skin. E aí depois, né, na parte de inverno de 2020, veio o Black Ice Frostbear, que é o Fredão, só que totalmente mais iceberg das ideias, né? Totalmente mais congelado. Temos também o Aeronaut Toy Fred, que veio a parte de steampunk, né? Na verdade, eles chamaram de screenpunk em 2021, né? Veio, sabe, com
essas coisas de engrenagens e tudo mais, com óculos assim, meio steampunk das ideias. E temos também Lonely Freddy, aí a gente já sai do AR, graças a Deus. Mas aí a gente tem o Lonely Freddy, que é dos livros, onde vai ser da história Lonely Freddy, lá do segundo livro, se vocês lembrarem lá, o Fett. É uma história muito boa, eu já trouxe até aqui no canal, onde vai falar que tem esses Fredicos dentro da pizzaria, em que eles jogam no seu olho, assim, jogam tipo uma hipnose e você troca de lugar com o Fredico. O Fredico, o que tiver dentro dele, né, programado tal, vai pro corpo da criança e a criança cai no Lonely Freddy. E aí depois esse Lonely Freddy é jogado no lixo, né, com vários outros Lonely Freddys. E agora temos um outro Freddy, o tanto quanto importante, que é o Twisted Freddy. Lembram dos livros? Inclusive eu tenho que até trazer o resumo deles aqui no canal, né, que é o Olhos Prateados, os Distorcidos e o quarto? Não lembro o nome dele em português, mas é o Fourth Closet. E aí o Twisted Freddy tem uma descrição até que interessante. Ele foi no segundo livro lá, né, onde teve aquela história, aquela coisa toda, o Twisted Ones, e ele foi construído por William Afton, serial killer e cofundador da Fredbear's Family Diner e Fred Fazbear Pizza. Ou seja, o William Afton, ele não saiu. A galera que ainda fica acreditando, ai, o William Afton, ele saiu da empresa e foi preso. Para com essas teorias de maluco! Não, o William Afton, ele continuou na empresa, mesmo com o filho dele morto, ele continuou na empresa. Ele não teve luto, não teve nada, porque ele é louco. E aí, ele é tão louco que ele construiu essa coisa chamada Twisted Freddy aqui, pra justamente matar a Charlie, que é Charlotte Emily, que é, né, a filha, né, do seu colega de negócios. Ele queria matar ela no livro também. E aí tá falando que, ó, ele fez o Twisted Freddy, né, que tem uma parte grande, né, com uma boca dentro da sua barriga, que é perfeitamente pra caber uma pessoa, pra manter ela presa, e é basicamente o que acontece com a Charlotte, ou Charlie, né, como você preferir. E o Twisted Freddy pode, né, virar os seus olhos pra olhar pra dentro, né, dele mesmo e ver o que tá acontecendo lá e tudo mais. E aí tem outros segredos, sim, ele sequestra a Charlotte Emily, né, na sua forma mais de criança, que aí depois é destruído por um tornado. E aí ele eventualmente mata a Charlotte, né, quando ela tá presa dentro da sua barriga, né, por conta do Spring Lock. Mas a história da Charlotte não acaba aí. Eu vou ter que trazer esses livros, eu não trouxe. Só tem o resumo, acho que do Renan Souzones, eu não sei nem se ele terminou o Fourth Closet ainda. E vamos finalmente entrar na categoria dos Bones, né, o nosso queridíssimo coelho, que vai falar bastante de outros coelhos aqui, né, vai ter até, eu acho que talvez o Homem por Trás do Ruim agora, mas vamos começar com o Bonnie do FNAF 1, onde tem a guitarra já alterada. Caso vocês não saibam, o Scott Calton tomou um processo da antiga guitarra que ele acabou colocando no Bonnie, porque era uma guitarra oficial, né, de uma empresa, eu não lembro qual empresa que era, não sei se era da Gibson ou da Fender, mas uma dessas empresas processou o Scott por ter usado o modelo da guitarra aí. Agora tá esse modelo aí novo, né, que o Scott Calton teve que, né, tirar por conta de não pagar o processo, né, pelo menos. Acho que ele teve que responder na justiça e trocou, né, pra falar, não, desculpa, e aí ficou tudo certo. Mas só falando que o Bonnie é o personagem mais rápido do FNAF 1 e aquela coisa toda, não tem lá tanta coisa reveladora a respeito dele aqui. Vamos pro FNAF 2 agora falar do Toy Bonnie. Tem uma informação interessante aqui, parece que o Toy Bonnie, ele meio que quer ser o centro das atenções, ele seria meio que na programação dele, ele seria a estrela real de FNAF 2, mas ele meio que tem lá o Fredinho lá, e o Fredinho fica meio no canto. Mas o Toy Bonnie, ele acha que ele é, né, o protagonista, aquela coisa toda, de ser o principal guitarrista. E tá falando que ele tem um problema de contar, ele não sabe contar. É basicamente isso. E ele também tem a tecnologia nova, né, da parte de segurança e tudo mais. Tem umas teorias que falam que ele foi quem deu a mordida de 87, mas não foi ele, e não tá falando nada aqui também no livro. E é claro, temos o Withered Bonnie também no FNAF 2, onde esse Bonnie aqui, ele perdeu a parte da frente do rosto e também foi jogado junto com o Withered Fred. Ele também vem de uma outra localização, ele é bem mais antigo, talvez muito provavelmente da Fred Fazbear Pizza lá de 83, mas aí agora ele tá velho, podre, caquético e foi jogado lá nos cantos, né, e abandonado. Não tem mais muita coisa a respeito dele aqui. RWQFSFASXC, vulgo Shadow Bonnie, que é, ainda bem que tá escrito aqui na tela pra eu poder ler, senão não ia lembrar. Shadow Bonnie, aí agora temos a primeira aparição do termo Dark Remnant, que é justamente os remanescentes que foram descritos lá no FNAF AR, onde ele se forma, né, na sua frente. Parece que aqui também tá dando a entender que é o mesmo material que tava lá no FNAF 2. E esse material pode ser, que não falei, do ambiente ser atacado pelas coisas que aconteceram, né, pelas coisas horripilantes das mortes das crianças. Ainda mais por conta do lugar, né, começar a ficar amaldiçoado por conta das almas estarem ali ainda vivas, né, existindo nos animatronics. Esse remanescente escuro pode ser a memória, a sombra deles terem visto um coelho, que foi a última coisa que essas crianças viram na vida. Não tá falando que é isso, só tá falando que o Dark Remnant muito provavelmente já também estava nessa época. E o remanescente é que eu tô dando toda essa explicação, né, do porquê da imagem do coelho. É a única coisa que a gente tem na cabeça, que o homem
ruim usava a roupa de coelho e aí a imagem ficava gravada lá. Mas o que tá dizendo aqui é que ele é produto desse Dark Remnant e é isso. Temos também Nightmare Bonnie, onde vai fazer só a referência dele falando que ele é da linha dos Nightmares, que ele tem similar com a parte do Bonnie original, né? Aquele Bonnie que nós vimos no FNAF 1, mas aí também o Withered Bonnie, né? Dá pra colocar ali, mas ele é todo distorcido, caquético e podre, absurdo, né? Ainda mais por conta dos pesadelos que estão sendo, né, elaborados da cabeça da criança chorona. Enfim, parece que ele é só um produto da imaginação dela, né? Já que tem o próprio Nightmare no nome. E agora temos a dupla do ruim, que é Bombom e Bonnet, que o Bombom é a parte do braço lá do Phantasm Fred, que ele tem a voz, aquela coisa toda. E aí tem a Bonnet, que é a versão feminina do Bombom, mas ela nunca fica presa na mão, né, do Phantasm Fred. Talvez seria uma substituta e é a primeira Bonnie versão, né, para meninas, melhor dizendo. Mas ela não tá atrelada a ninguém e ela pode andar livremente, né, pelos lugares. Inclusive na Ultimate Custom Night ela aparece também. Temos também Jekyll Bonnie, que é a versão pegada e editada do Nightmare Bonnie, mas um pouquinho mais polida para fazer a parte de ser aquelas abóboras que tem aquelas velas dentro, né, para dar aquela cor meio alaranjada. E ele é feito como um evento do FNAF 4, vocês lembrarem aquela edição de Halloween. E ele também aparece no Special Delivery, né, aparece no Help Wanted também. É só pra falar que ele é um evento de Halloween, né, por conta dessa roupa. E tem o Rockstar Bonnie, que ele vai perder a guitarra dele na Ultimate Custom Night. E ele também vai ser da linha dos Rockstars, que é feito por outra empresa lá no FNAF 6. Que aí a gente tem que comprar eles, né, daquela parte lá pra fazer a nossa pizzaria. Então é só descrevendo, né, outros Bonnies que tem também em outros jogos. Tá, agora começa a palhaçada de skin, aquela coisa toda. Mas primeiro, antes, a gente tem que falar de uma outra versão de Bonnie que tem, que é o Neon Bonnie, que ele tá lá no Help Wanted. É só pra meio que diferenciar das cores. É aquela parte mais difícil que a gente tem que consertar a guitarra lá no Help Wanted. Não tem lá tanta coisa assim, sabe, inovadora, ou pelo menos pra descrever pra vocês. Tem o Chocolate Bonnie, que agora começa as skins do AR, que é o evento de Páscoa que a gente teve em 2021, justamente comemorando, né, a Páscoa, aquela coisa toda. E aí, né, mais uma skin do Bonnie lá dentro. Temos também Sister Error Toy Bonnie, que veio na parte do arcade, também do FNAF AR, onde pegou o Toy Bonnie e fez ele todo, né, sabe, meio laranjão, aquela coisa toda. E ele tá lá junto com o VR do Toy Fred também. Tem o Easter Bonnie, que é uma outra skin também do Bonniezinho, bravo pra caramba, na parte de Páscoa, que foi também em 2020, né? O jogo tem um monte de skin. Mas é claro, peraí, tá falando aqui, ó, revelado a imagem do Easter Bonnie, que teve chocolates, e também ainda o Candy Sweets Shop. É uma loja que faz parte da Freddy Fazbear Pizza? Então tá dando a entender que ele seria um Bonnie diferente, mas também ele foi feito parte de algum outro lugar. Ou é um animatrônico também de outras companhias, tipo Circus Baby Entertainment and Rental. Tá falando que alguns dessas skins podem ter sido feito parte de outros lugares. E aqui tá falando que foi de uma loja de doce com animatrônico. Pode ser, pode ser. Não vou tirar essa hipótese. Aí tem o Builder Toy Bonnie, que foi colocado na parte de florestas amaldiçoadas. Inclusive, o Toy Fred tem um lá de madeira, né? Toda gravetão das ideias. E aqui tem ele de pedra, né? Que também foi em novembro de 2020. É mais, né, uma coleção de skin. Black Heart Bonnie, que foi justamente o evento de Halloween de 2021, onde ele, né, aparece, sabe, como se fosse aquele pedaço, você está apaixonado por mim, e teve aquelas piadas, aqueles memes todo do FNAF AR, e tem uma versão Bonnie pra isso aí também. E aí tem o Sunken Toy Bonnie, que é o bicho todo, meu Deus do céu, é tipo Dark Water, Endo e Piranha Plush Trap também foram colocados. Jesus Cristo, é outras skins absurdas, né, onde foi, sabe, colocado essas skins diferentonas do FNAF AR, né. E aí chama Wicked Tides, é o nome da DLC que foi colocada lá no AR, botando essa skin aí do caramba. Mas o mais interessante aqui é que tem Sea Bonnies. Sea Bonnies é aquela história maldita do caramba da Fazbear Frights, onde é como se fosse esses bichos que vocês estão vendo aí, esses camarão meio com cabeça de Bonnie que vai devorando a pessoa por dentro e depois meio que troca de lugar com a pessoa. Bizarro, foi colocado acho que lá no Prankster, né? Isso, no Fazbear Frights 10, que é o Prankster. Nossa, bagulho absurdo. E temos uma página dedicada também ao Twisted Bonnie, que também, junto com o Twisted Freddy, foi feito com William Afton, foi feito por ele, pra matar a Charlotte Emily. Mas o mais interessante aqui é que tá falando que ele tem os discos de ilusão, muito provavelmente os outros também tem, pra parecer que eles são orgânicos, né? Pra parecer que eles são realmente pele e osso, e são uns monstros absurdos, mas não, eles são feitos de animatrônico, na verdade, e foram criados pelo William Afton pra fazer essa bagunça toda. Também tá no segundo livro, né, do The Twisted Ones, ou Os Distorcidos, da parte lá da trilogia inicial. E o último Bonnie a ser mencionado, e tem uma coisa interessante pra falar dele aqui, é Spring Bonnie. Muita gente, não, é fan-made, Spring Bonnie, não sei o que, não. Vocês estão vendo, tem uma
página dedicada a este coelho, que é justamente a roupa que o William Afton usou pra matar as crianças. E aqui tá falando o Spring Bonnie, ele é parecido com o Bonnie, mas ele é feito na era dos Springlock Suits, né? A roupa dos Springlocks, que poderia ser vestido por um dos funcionários dentro da pizzaria. Outra roupa notável de Springlock é Fredbear, né? Nosso queridíssimo Fredbear, que dá a mordida de 83 na cabeça da criança. Então, agora não tem mais dúvida, tá aqui oficial no livro Spring Bonnie e Fredbear. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, tá aqui esclarecido que era uma roupa que eles foram criados lá em 83. Depois dessa sessão dos coelhos, nós vamos para a Chica, e vai ter agora um monte de Chica pra gente ver. E aqui tá falando basicamente, sabe, coisas básicas do que você já conhece da Chica, que tem lá o Let's Eat e tudo mais, né? E tem também, né, ela falando que o Cupcake também é um mini animatrônico, mas o mais importante tá falando que ela é da Fazbear Entertainment. Ela não veio de nenhum outro lugar, ela não é, sabe, nossa, veio de fora. Porque tem essas teorias que a galera fala que a Chica veio de fora, assim, que seria uma outra pizzaria, sendo que aqui, pelo menos, não tá falando nada disso. Temos a Toy Chica, onde só vai falar basicamente que ela pode perder o bico dela por conta, né, de um problema no animatrônico, mas é também porque ela é cruel e malvada pra caramba, que ela pode enfiar um bico bem aí na sua testa. Ela vai falar isso praticamente na Ultimate Custom Night. Temos também o Withered Chica, que vai falar, né, que ela era praticamente uma outra animatrônica, também antiga e tudo mais, de uma outra localização, como a gente sabe lá de 83, e de que tem aquela frase icônica, né, que eu era a primeira, eu vi tudo, dando indício de que, na verdade, ela foi a primeira criança que, né, viu as coisas acontecerem, né, porque ela foi a primeira vítima da linha do William Afton, depois da Criança Chorona e ainda depois da Puppet. Na verdade, a primeira criança que morreu foi a Puppet, depois foi Criança Chorona, e aí depois veio a Chica, que a gente acredita que seja essa ordem aí, mas ela seria a primeira das crianças, né, que foi colocada, né, a vítima do William Afton. Temos também a Phantom Chica, que ela vai só fazer referência, tipo, enquanto os outros animatrônicos eles vieram do FNAF 2, a Phantom Chica, ela é baseada no modelo do FNAF 1. É basicamente essa a curiosidade, o resto ela age da mesma forma e que ela pode aparecer na câmera 7, que aí se você ficar olhando lá, ela pode pegar e vir, né, pra cima e te dar um jump scare. Vamos pra Nightmare Chica, onde tem um detalhe interessante que o livro faz bastante, vamos por assim, fala bastante pra galera ressaltar, é que o babador da Chica, ela tem 3 exclamações, tá escrito Let's Eat, fazendo referência ao Withered Chica, que é a animatrônica antiga desta época, que na verdade não era o Withered ainda, ela era consertada, mas aí tem a versão Nightmare, né, que a criança chorona acaba fazendo na cabeça dela. E aí começa, né, as outras Chicas que nós temos, por exemplo, Jekyll Chica, que é a skin dela, né, na parte de Halloween, onde ela vai aparecer também de novo na Ultimate Custom Night e também no Help Wanted e também como skin no FNAF AR. Mas é só pra falar que ela foi evento de Halloween e, enfim, só tá ali de boaça. E temos também Rockstar Chica, que ela volta também na Ultimate Custom Night e ela seria mais agressiva dos Rockstar. Não teria mais nada além dessas informações. Outras versões de Chicas que temos é a Funtime Chica, que vai fazer parte da linha dos Funtime Animatronics do Sister Location, mas tá falando que ela não aparece lá. Ela só dá pra você comprar, né, no Pizzaria Simulator como um item e também depois, né, que você passa na Ultimate Custom Night, ela aparece lá. Mas é só isso. Não fala da onde ela foi, se teve um Chicas Party World. Não fala nada disso aqui. Então é só, tá aí. Basicamente a animatrônica existe. E tem também a Neon Chica, onde vai fazer referência à versão Neon, né, que teve aquelas Black Lights lá do Help Wanted. É mais uma skin só pra falar que o jogo ficou mais difícil. E finalmente chegamos no Security Breach, Glamrock Chica, mas não vai falar muita coisa, infelizmente. O resumo que tá aqui basicamente é que vocês já sabem, que ela toma conta do Mazer Size, onde lá tem um negócio irônico, né, tipo, você come comidas gordurosas e emagrece ao mesmo tempo, o que é meio bizarro, né, ter isso no shopping. Não que shoppings não tenham academias, né, tem pra caramba, mas é mais um negócio, né, de meme pra caramba que tem lá dentro. E aí, enfim, ela gosta de comer pra caramba, ela come até coisa do lixo, né, por conta dos bugs que acontecem por conta da Vanny, né, influenciando o sistema dela. Infelizmente não tem mais, assim, nada a mais pra revelar. Eu não sei que a guitarra dela é uma estrela também, e é isso, né, e tem 6 cordas pelo que eu tô vendo aqui, mas tem nada demais além disso. E agora vamos para as skins da Chica no FNAF AR, onde tem a High Score Toy Chica, que vai fazer também coleção daqueles arcade animatrônicos lá de 2020, né, o Arcade Mayhem, e aí só tá falando que ela é azul e toda escura também, né, aquela coisa, e aí tem o Rage Kit dela, né, seria a parte de ataque dela, e aí depois temos também a Liberty Chica, que é ela, a estátua da liberdade. É absurdo, né, de novo, mais uma skin pro dia da independência, igual o Fred 4 de julho lá. E aí depois nós temos também a Scorching Chica, que foi o Sizzling Summer, tá falando aqui, do julho de 2020, também no FNAF AR,
só que ela é toda pegando fogo, meio pedra vulcânica. E aí tem a Catrina Toytica, que foi o evento de Halloween, também em 2020, né, fazendo parte do Dia do México, né, que é os Dia dos Mortos, na cultura mexicana. E aí como seria, né, a Catrina e tudo mais, né, enfim. E aí tá escrito estamos aqui, é tipo, nós estamos aqui, que é uma mensagem, os mortos falando para os vivos que eles estão ali ainda. E sim, é referência e tudo mais, a que as almas ainda estão lá dentro dos animatrônicos, mas, enfim, é só uma skin, aquela coisa toda. Bom, temos um negócio tanto quanto interessante, que é a Twisted Chica. Mas por que é interessante? Porque ela não faz parte de nenhum livro ou jogo, mas tá aqui como personagem oficial, principalmente porque ela virou brinquedo, né, principalmente na mão da Funko e outras empresas e tudo mais. Então, ela existe, mas ela só é citada no livro, né, os Twisted Ones, né, os distorcidos, mas ela não aparece mesmo no livro, ela só é mencionada lá, que tipo, nossa, estaria uma galinha com um cupcake também seria bizarro, mas aí pelas ideias que poderia aparecer, o cupcake estaria grudado nela, né, como se fosse uma espinha, um bagulho absurdo, e ela também foi feita pelo William Afton, aquela coisa toda. Mas como ela não chegou a aparecer, então só tá colocando aqui porque ela virou brinquedo, mas não chegou a fazer parte dos livros nem dos jogos. E vamos finalmente para os Foxes. Temos bastante raposas para nós vermos aqui, que com certeza a galera pira na raposona. E aí finalmente nós temos um modelo Foxy consertado, que é o desenho que vocês estão vendo aí, que ele não tem os rasgos do peito, ele tá até um desenho bonitinho ali. E aí tem até uma meio que breve entendimento aqui, pelo que dá pra entender no livro, é que o Foxy, ele teve problemas no FNAF 1, por isso que ele, né, ficou lá separado e tudo mais, porque, de novo, os animatrônicos do FNAF 1 são reformados pelos Withereds, né, são pedaços dos Withereds que foram utilizados pra fazer as versões do FNAF 1, né, que virou também uma Freddy Fazbear Pizza. E aí ali, parece que o Foxy deu mais problema, porque o Withered Foxy foi o mais quebrado da época também. Enfim, o modelo consertado seria um, mas o que a gente viu no jogo, ele tá todo arrebentado já também. Meio que a pizzaria já tava toda decadente, né, vamos falar a verdade. Mas enfim, tá falando que o Foxy praticamente participa de quase todos os jogos e em algumas partes dos livros aqui e ali também. E agora, o Withered Foxy. Tá falando aqui praticamente que ele também já tava quebrado, que nem eu falei pra vocês, que complementando a informação do primeiro Foxy. E aí o Withered Foxy, ele já tá arrebentado, ele tá praticamente só o esqueleto, com algumas partes que dá pra reconhecer que é ele, mas a maioria da parte, assim, da barriga, tudo, dos braços, já tá tudo quebrado e detonado, por conta, né, dos anos estragados que aconteceram, né, com o nosso menininho Foxy lá desde 83. Enfim, e aí, tipo assim, só tá falando mais esses detalhes do porquê que ele acabou enferrujando e tudo mais, e aí, tipo assim, eles tentaram fazer alguma coisa, um remake dele, né, de outros animatrônicos, e fizeram dele, né, também um remake, e esse remake acabou virando a Mangle, é o que tá falando aqui. No FNAF 2, né, as vozes do cara do telefone fala que eles tentaram fazer um remake e tudo mais de outros animatrônicos, mas infelizmente acabou virando a Mangle, né, eles acabaram desistindo. Vai ter a página da Mangle daqui a pouco também, creio eu. E aí, bem que tá falando que, por conta dele tá sendo já arrebentado aqui, jogaram ele lá no fundo, tentaram reformar ele no FNAF 1 e ele continua apresentando problema. Enfim, Foxy sempre os quebrados das ideias, né? Temos também Phantom Foxy, que é basicamente falando como que ele entra na sala, aquela coisa toda, né? E aí, se você olhar pra ele, ele pula, né, em cima de você, e que ele perdeu o gancho, né, infelizmente. E aí tá falando mais umas curiosidades a respeito que ele tem um endoesqueleto, né, aquela coisa toda, mas nada demais, assim, nada tão absurdo, né, que fala, meu Deus, revelações e tudo mais. E aí temos Nightmare Foxy, né, o bichinho do FNAF 4, atacadão. E aí tá falando que, como também em outras formas Nightmares, né, ele é bem maior, ele tem bem mais pontas afiadas, né, nos seus dentes. E ele vem, né, como é que ele faz para vir e tudo mais, ele pode vir, né, do meio e tudo mais, mas ele tá no closet, né, se você não ficar de olho nele, ele vem pra cima. Bom, basicamente, tá falando que ele não tem o tapa-olho, né, clássico dos Foxys também. É mais isso, né, que ele vai virando a plush e tudo mais. Enfim, nada de novo, né, infelizmente. Bom, agora temos informações do Funtime Foxy, que é da linha, né, dos Funtimes lá do Sister Location. O mais interessante é que fizeram ele realmente pra ser um apresentador de palco. Ele é pra ser justamente a pessoa que vai falar, tipo, velho, senhoras e senhores, venham aqui que vai ter apresentação, aquela coisa toda de apresentador, né, não só de teatro também, né, e de televisão. E aí tá falando que ele tem algumas habilidades especiais, né, diferente dos outros, né, que ele pode também iluminar áreas escuras ou áreas apagadas, né, e é por isso que se você joga o flash na cara dele, ele dá uma bugada, porque ele consegue te ver no escuro, melhor dizendo. Ele também tem outros tipos de sentidos que eles podem criar, basicamente imitar a voz dos pais, né, como se ele estivesse gravando pra, né, atrair as crianças pra perto. E também ele fala que tem uma âncora que pode fazer as crianças pararem de se mexer. Eu não sei dizer o que seria essa âncora, mas que eu não mencionar uma âncora que pode parar a vítima de andar. Eu não sei dizer o que seria isso, não lembro se tem uma blueprint
print do Phantom Fox, né? Pra gente ter certeza. Mas enfim, interessante saber que, né, cada animatrônico, o nosso queridíssimo William Afton foi fazendo, né? Queridíssimo nada, né? Meu ovo, o homem tá do ruim, safado. Ele pegou e meteu várias habilidades atacadas, né? Pra cada bicho no Sister Location. Ah, e nós temos também aqui informações do Lolbit. E pelo que tá falando, tanto o Phantom Fox e o Lolbit tá sendo referido como ele. Então, não é mais ela. Por mais que aí a galera fala, mas lá na Custom Night do Sister Location, eles aparecem como o negócio das garotas, não aparece? Cara, eu não sei mais. Eu só sei o que tá falando aqui no livro. Tá referenciando os dois como ele. Tanto que tem até a Lolbit agora, né? Falando que é basicamente uma recoloração do Fox e nada mais, né? E aí, tipo, faz aparição também no Help Wanted e tudo mais pra deixar mais difícil. Depois temos Rockstar Foxy, que é basicamente mais piratão das ideias. Ele tem até uma sanfona, né? Pra tocar e tem até um papagainho bonitinho no ombro dele. E basicamente ele pode te ajudar no Custom Night e nada mais. E ele é feito por outra empresa, né? Ali ainda meio que talvez parceria com a Fazbear de alguma forma. Lá no FNAF 6 tem essas opções de outras empresas que fabricaram esses animatrônicos. O Rockstar, né, é dessa linha, dessa nova empresa, né? Mas não foi pra frente pra variar. Temos também ele no Help Wanted, né? Que é o Burnt Foxy, que é basicamente o Foxy, só que todo queimado, né? E tem também o Dark Foxy, que é praticamente a versão só mais difícil do minigame, né? Não tá falando nada demais, só falando que tem, né, essas versões a mais do nosso queridíssimo Foxy. Temos também o Blacklight Foxy. Ele não aparece em nenhum jogo, ele tá, né, todo verdão com um negócio roxo, mas é porque também, de novo, fizeram figuras, desenhos dele e tudo mais, né? Versão Blacklight que foi vendido como um brinquedo, por mais que ele não apareça em nenhum jogo. E temos também o Green Foxy, que foi na parte do Help Wanted e também na DLC pessoalmente. E ele tem, acho que uma aparição ou outra no Security Breach, né? Aparecendo no pôster ou algo assim, que eu me lembre, né? Mas eu acho que ele aparece bem mais daquele minigame do Curse of Dreadbear. É mais isso mesmo, né? O Green Foxy vai fazer da linha daqueles bichos Halloween, igual o Jack O'Bone e Jack O'Tika. E agora temos as skins, né? Do AR de novo, né? O Foxy também teve as suas. Tem o Foxy radioativo, que é basicamente o Foxy do Twitter, né? Todo Chernobyl das ideias. Inclusive tem também o Toxic Springtrap, que veio, né, em junho de 2020, como os bichos, né, radioativos e tóxicos, os dois podres das ideias. Tivemos também no AR o Ringmaster Foxy, que veio na expansão Dark Circus em setembro, onde até trouxe um modo de jogo, que eu me lembro, né, o Dark Circus Encore e tudo mais. Foi algo interessante, mas muito caro, meu Deus do céu, 70 conto pra jogar isso aqui, Jesus Cristo. Enfim, e aí, em abril de 2021, tivemos o Big Bad Foxy, que é a raposona, né, mais atacada do que nunca, toda cheia de pelo e tudo mais, né, fazendo referência ao lobo mau, né, ele sendo todo aquela coisa de pelo, mas nada mais, viu, não tem nada mais absurdo. Ele estaria se transformando em lobo, melhor dizendo. E aí temos também o Yarg Foxy. Eu fiquei perdido inicialmente o que é esse Yarg Foxy. Aí eu lembrei, é na história do Lone Freddy e a menininha, né, na verdade o cara, né, o menino, que é o principal, e a menina, eles meio que fazem esse negócio de querer ter o Yarg Foxy, e aí fala que queria ter, né, esse plush, e tá lá no Prize Corner daquela história do Lonely Freddy. Então é por isso que colocaram aqui, né, que tem esse mini raposinha de pirata. Muito bonitinho, né, diga-se de passagem. E temos por final dos Foxys aqui o Twisted Foxy, que ele é a versão, né, dos distorcidos, ele aparece nos livros também, e também tá equipado, né, com a parte de disco de ilusão, aquela coisa toda, pra tentar pegar a Charlotte Emily. Vai lhe parecer que esse bicho de carne, mas na verdade é uma das criações do William Afton, né, ele é todo com aquele bagulho ainda, né, meio carne e tudo mais, mas é por conta dos discos que ele fica desse jeito. E aí, que mais? Aí tem algumas similaridades com o Nightmare Foxy, né, mas não confunda, os dois são totalmente diferentes, e ainda mais de conceitos e criações. Ele tá falando que o Twisted Foxy foi achado, né, depois da quebra do tornado na antiga casa da Charlie, escondido numa sala secreta, e ele parecia estar desativado, mas quando a Charlie examina ele, ele vai e tenta matá-la. John, um amigo, né, de infância da Charlie, é que também tava explorando a casa com ela, e acontece o ruim e tudo mais. Enfim, é mais isso, só descrevendo os bichos, não tem lá tanta coisa assim, né, infelizmente. Bom, temos agora a Puppet. A Puppet tá falando que ela é do tipo marionete, e também ela pode ser chamada de a marionete, que não tem problema, é um nome alternativo pra Puppet. Então às vezes quando eu falo marionete, tá certo também, e aqui o livro tá confirmando de novo que os dois nomes tá tudo certo. E aí, tipo assim, tá explicando aquela coisa, né, que você tem que ficar tocando a música, aquela parada toda. E aí, tipo assim, é mais falando que depois lá no FNAF 3, no Happiest Day, você vai controlar a Puppet e tudo mais, e depois no Freddy Fazbear Pizzeria Simulator tem algumas pistas e tudo mais, e que a Puppet também tem uma função ali dentro, coisa que a gente já sabe que ela tá dentro da Left, né? E, enfim, é isso. E que ela pode andar normalmente sem os fios. E tem uma imagem aqui que ela tem fio, também. Ela já teve a parte como se fosse realmente aqueles bonecos, né, que tem fios e tudo mais, porque a brincadeira do Pinóquio, né, da marionete que não tem fio. E aí a Puppet
Puppet, ela teria fios uma hora, meio que tá confirmando ali que era pra ter, mas a gente sabe que na versão que a gente conhece, que é a Puppet andando por aí, ela não tem. Tá, temos o óbvio, que é Phantom, obviamente, da Puppet, que tá lá no FNAF 3, que ela vai colar na sua cara e tudo mais, né, que ela pode aparecer na câmera 8 e ela vir pra cima de você e tudo mais. Isso pode acontecer raramente, mas quando acontecer, a Phantom Puppet vai aparecer no escritório, né, se você ficar na câmera 8, ela vai aparecer lá e você troca rapidinho pra ela não vir pra cima. E aí temos, ó, eu não esperava, pra mim era tudo Puppet, mas o minigame que tá falando aqui, né, o Mangle's Quest, lá da parte do FNAF 3, aparece a Shadow Puppet, não é a mesma coisa. Tá falando que, tipo assim, é a Puppet naquele 8-bit style, né, aquele estilo, né, retrô antigo do Nintendinho, e nesse jogo você vai controlando a Mangle até você chegar, a Shadow Puppet, ela vai aparecer quando você chegar na saída invisível, e aí a Mangle vai cair e vai encontrar a Shadow Puppet. Então, quando você acha no final, você tá encontrando a Shadow Puppet, e não a Puppet normal. Enfim, interessante. Pra mim era tudo Puppet, mas agora a gente sabe que tem um outro nome, né? Interessante das ideias. E temos, é claro, ela, a Night Mayonnaise, né? Que o brinco é a Night Marione. E ela aparece na DLC, né? Do Halloween, que veio só pra, sabe, fazer algumas novas skins e tudo mais. Não é 100% canon, mas depois ela foi colocada em alguns outros jogos que fazem ela virar canônica, mas no FNAF 4 ela não é, só pra vocês entenderem. E tipo, tá falando que ela aparece só na parte do Nightmare, quando vai aparecer, né? O Nightmare, eu falo Nightmare Urso, né? Aí é trocado pela Night Marione. E aí tá falando que também aparece na Ultimate Custom Night, que ela é uma desgraça, que se você deixar o mouse em cima, ela vem e te mata. Depois tem Security Puppet. Security Puppet não exatamente é a mesma Puppet, na verdade nem é a mesma Puppet. E aí é bom deixar isso bem diferenciado pra galera. Ela pode ser do tipo marionete, mas ela não é a mesma Puppet. Ela é um item que você compra dentro do FNAF 6. E aí, na compra e tudo mais, você vai no minigame dela. E aí aparece a backstory, né? A história por trás de tudo que rolou da primeira Puppet da Charlie morrendo pelo homem por trás do ruim. E aí ela acaba, né? A Puppet indo, né? Atrás da Charlie, né? Da Charlie e tudo mais. E vai lá e acaba fusionando a alma da criança com a alma da Puppet. E aí nasce a Puppet e tudo mais. Enfim, só pra vocês saberem. A Puppet do FNAF 2 lá não é a mesma Security Puppet aqui. E tem uma página toda descrita pro Balão Bosta, né? Esse menininho mequetrefe. Só basicamente falando que ele rouba pilha, aquela coisa toda. Não rouba pilha, né? Ele desabilita a sua lanterna no FNAF 2. Enfim, ele impede de você usar. E que se você der 2 cliques e tudo mais no minigame lá do FNAF 3, você vai pra aventura magnífica do Balloon Boy. E aí tem os minigames dele lá. Enfim, é mais isso, só pra vocês entenderem. Não tem nada, né, a mais, assim, revelando que ele teria alguma parada ou não, né? Temos também a JJ, que é basicamente a versão feminina, né, do Balloon Boy. Tanto que tem aqui falando que, é muitas vezes referenciado como Balloon Girl, né, por alguns jogadores. Mas ela tem um esquema diferente de cor e tudo mais. E é basicamente isso. Ela mais aparece na Ultimate Custom Night do que no FNAF 2. Ela só tá lá como um easter egg. E temos também Phantom Balloon Boy, que pode aparecer como uma das alucinações, né, aparecendo direto. Se você, às vezes, olhar na câmera, ele pode aparecer aleatoriamente. Você tem que trocar de câmera, né, pra ele não vir pular em cima de você no escritório. É mais ou menos isso. Ele é mais uma das alucinações absurdas do FNAF 3. Olha, tem um bagulho interessante aqui, que é o Shadow Balloon Boy. Igual o Shadow Puppet, que eu nem imaginava que era esse nome. Pra mim, tava só mais no minigame como referenciando a Puppet. Mas agora parece que eles têm diferença. A gente já tem Shadow Fred, Shadow Bonnie, Shadow Puppet e agora Shadow Balloon Boy, que vai ser aquele Balloon Boy todo derretido, né, chorando. No minigame que ele aparece que você tem que pegar o 8º balão. E aí, nesse meio tempo, você vai ver um Balloon Boy chorando e é o Shadow Balloon Boy. Não é outro, é a sombra. É um outro bicho, melhor dizendo, dentro do minigame. Interessante, é outro nome e tudo mais. E temos também Nightmare Balloon Boy, que é justamente substituindo o Plush Trap lá no FNAF 4. É basicamente uma versão Nightmare da criança. Esse bicho aqui parece que ele é canônico pro jogo, como se a criança chorona tivesse tido pesadelos com esse bicho. Pode ser que já tinha algum projeto de Balloon Boy, ou a criança meio que misturou as ideias de uma criança atacada, sei lá, com algum animatrônico que ela viu na Freddy vs Family Diner. Muito absurdo, muito absurdo. E vamos para mais uma variação de Balloon Boy, que é a Didi. A Didi, que é a demônia da Custom Night, né? Ela tá lá aparecendo toda atacada, invocando mais outros 6 bichos. E só tá dizendo que, na verdade, o jogo oficial dela foi o FNAF World, lá, aquele RPG muito doido, que foi tirado do ar, né? Na Steam, melhor dizendo, mas dá pra ainda baixar em alguns lugares. E ela tá lá dentro, ela vem daquele jogo, na verdade. E temos a XOR, ou Shore, ou também chamada de Shadow Didi, que é a versão atacada dela, que ela vai e coloca todo mundo no 50/20. Ela coloca todo mundo pra cima de você. É mais isso, é só pra falar que tem a Didi, que veio do FNAF World. Aí na Ultimate Custom Night ela vira Shadow Didi no 50/20. Bom, mas
é claro que ia ter, né, as skins do FNAF AR, e a primeira que nós temos aqui é o Balloon Boy do Pântano, o Swamp Balloon Boy, que foi lá em novembro de 2020 com a parte dos animatrônicos da floresta, que acho que tem a skin do Toy Bonnie e também do Toy Fred, né, que os dois tiveram variações, e aqui é o Balloon Boy mais podre do que nunca, meu Deus do céu, enfim. E aí temos também Frostbite Balloon Boy, também, né, naquela parte ali de dezembro, da parte de inverno de 2020, onde veio esse bicho diabrado também, cheio de negócio, e a plaquinha dele tá escrito Avalanche, né, enfim. E temos também o Jetpack Balloon Boy, Jesus Cristo, onde veio na parte do Scream Punk, né, é o Balloon Boy Steampunk das ideias. Tem uma outra skin do Toy Fred, né, da mesma forma, né, onde ele teria que voar e tudo mais, e na plaquinha dele tá escrito Let's Fly, né, vamos voar, né, enfim. E aí o balãozinho dele poderia fazer ele voar. Agora tem a adição de um negócio interessante, que eu já trouxe essa história da Fazbear Frights, que é o Sergius Lucky Day, que é justamente o Lucky Boy. O Lucky Boy é uma outra variação de Balloon Boy. Não é o Balloon Boy, é mais um bicho, né, que tem dentro da Fazbear Frights, onde seria uma variação de Balloon Boy. E aí o Lucky Boy, ele é basicamente falando que é o seu dia de sorte, e ele dá $600 mil num ticket de loteria pro Sérgio, e acontece um monte de coisa ruim com esse Sérgio. O bagulho é absurdo, porque ele encontrou esse Lucky Boy, e de sortudo esse bicho não tem nada. Bom, ainda temos mais bicho esquisito pra ver, e agora a gente vai ver os endoesqueletos. Sim, temos o Endo 01, que ele aparece no FNAF 1. Por mais que a imagem do livro tá aparecendo o Endo 02, aquele ali é o Endo 02. Ali que tá aparecendo na Puppet é o Endo 02, né? Não vamos confundir. Mas aonde eu sei também, ele teve um remake que tá falando aqui, que foi justamente no Help Wanted, que ele aparece lá também. Mas ele teve também no Special Delivery, se não me falha a memória. E aí aquela coisa, ele mais é um easter egg e fica na parte de trás do que realmente vir atacar e tudo mais, né? Tá falando que o Endo 01 reaparece no Help Wanted, né? Ainda mais no Special Delivery e tudo mais, ele fica envolvido no jogo e parece, né, como se fosse o antagonista, né? Aquela coisa que ele vem pra cima também no Special Delivery. Mas é só isso mesmo, não tem nada a mais, assim, absurdo falando dele. E aí tem o Endo 02, que é ele com orelhinha, né? Como a maioria dos bichos de FNAF tem as orelhas e tudo mais, então já deixaram no Endo esqueleto pra galera poder mexer e colocar as orelhas. Acho que só da Tika tem que tirar, né? Que ela não tem orelha. Até onde eu me lembro, ela não tem orelha. Nem Tika, nem Toy Tika tem orelha. E tá falando que ele também não dá jumpscare. O Endo 02, ele é de boaça, né? Mas ele pode aparecer no build a Mangle, né? Como alguns pedaços que ele tem ali no Help Wanted. Mas é só isso mesmo. Não é nada demais, até onde eu sei, né? Agora vem um bagulho complicado, que é o Nightmare Endo. Vamos lá. Eu vou ler a página toda, porque pode ser que confunda algumas pessoas. É melhor eu ler tudo, porque a galera fala, meu Deus, tem endoesqueleto dos Nightmares? Então quer dizer que os bichos, eles foram montados daquele jeito? Calma, vamos ler antes de vocês ficarem com dúvida. Primeiro, que esse endoesqueleto só tá falando que ele apareceu no Help Wanted. Ele não tá no FNAF 4 em nenhum ponto. Não tá em nenhum ponto, em nenhum momento lá. Até aqui, Nightmare Endo, o nome sugere que ele tem conexão com o Nightmare Fredbear e também o Nightmare de Five Nights at Freddy's 4. E também eles têm coisas similares e tudo mais, mas eles não têm aquelas outras partes de dentes, né? E aquela coisa mais braba que tem. E seria mais detalhado do que o Endo 01 e 02, ainda pra suportar as coisas grotescas e absurdas dos Nightmare animatrônicos, né? Os bichos brabos lá do FNAF 4. Entretanto, o Nightmare Endo não aparece no FNAF 4. Na verdade, ele aparece no Vent Repair lá do Help Wanted, pra gente reparar as ventilações do Sister Location, lá no level do Energy, o que aparece, né, no Circus Baby Entertainment and Rental, né? E aí, se a gente olhar brevemente, você pode ver que ele tem, né, um spot que ele pode ficar andando, mas ele vai desaparecer se a luz brilhar em cima dele. Pera aí, eu não vi isso. Se você não viu uma parte decente, né, do Nightmare Endo, você pode destrancar ele na biblioteca, né, depois de completar o Pizza Party e o level Blacklight. E aí vai ter um botão pra você poder pegar e colocar ele, incluindo o Nightmare Endo, que pode ser visto no palco. Pisque, você não vê mais ele. Ele é só tá ali de besta. É assim, não tem aquela coisa de falar claramente que no FNAF 4 os bichos tinham um endoesqueleto. Não dá pra gente pegar isso e falar com clareza, porque o Nightmare Endo, ele é do Help Wanted, ele não é do FNAF 4. Ele faz, sabe, referências ao FNAF 4, mas não quer dizer que seja. Enfim, vocês entenderam qual que é o meu ponto. Não dá pra saber que realmente se os bichos são de verdade ou não. Não dá, Cor, mas tá confirmando, porque até o endoesqueleto no level lá do Energy, lá na Baby Entertainment and Rental, tá lá no negócio lá do Sister Location. Tudo bem, mas isso é no Help Wanted. No Sister Location mesmo, o FNAF 5, não tem esse bicho. Ele não tá lá também. Ele só veio aparecer no Help Wanted. E como a gente sabe que o Help Wanted é meio remake das ideias, mas também ao mesmo tempo ele só tá ampliando as coisas que estão acontecendo de atacada, eu acho que é só pra colocar como um easter egg e nada mais. Não é pra falar que realmente gravado na pedra que os bichos são de verdade. Enfim, vocês entenderam. Bom, agora
agora nós vamos falar dele. O Ennard também tem que falar algumas coisas bem importantes, porque ele é do tipo do endoesqueleto. Ele não é um animatrônico 100%, mas o mais importante tá aqui pra gente confirmar de novo. Ele tá lá no Circus Baby Entertainment and Rental, ele aparece no Sister Location, é dali onde ele surge, e você pode ver coisas e semelhanças dentro dele que pertencem aos animatrônicos Funtime Fred, Funtime Foxy, Ballora, Circus Baby e Bombom. 5 animatrônicos. Ah, mas o Bombom e o Funtime Fred não é uma coisa só? Não. Ao que dá a entender, Bombom também foi um animatrônico que é ruim, que teve coisa com ele. O William Afton fez teste ou fez alguma coisa atacada. Enfim, o que dá a entender é que aparentemente o Bombom também tem uma alma. E aí parece que esses 5 animatrônicos foram utilizados, né? Aí fez aquela coisa, sabe? Juntou todo mundo e virou o Ennard. Tanto que depois ele vira o Molten Fred, que eu acho que deve ser até a próxima página. Mas é só pra vocês saberem que, é as 5 almas do Sister Location? Acabei de falar. Ennard é feito do Funtime Fred, uma alma. Funtime Fox, outra alma. Ballora, outra alma. Circus Baby, outra alma. Bombom, outra alma. Entenderam? Agora ficou claro que nem cristal. E também tá falando mais, ele dá o jumpscare na noite 5 e tudo mais. Mas você não escute a Circus Baby pra você chegar na Scooping Room. Quem te dá aquele jumpscare é o Ennard. A galera fala que é a Ballora, mas não, é o Ennard. Tá confirmado aqui também. E agora tem outros modelos de esqueletos também, né? Que a gente viu ao decorrer da série. Tem o Yendo, que é justamente o bicho que tá lá no Sister Location, aparece na Custom Night. E aqui tá falando, tipo assim, ó, ele pode ter algumas similaridades, né? Ali junto com o Funtime Fred, mas não é confirmado que seja um endoesqueleto de Funtime Fred. Isso nunca foi confirmado. E também tá falando que ele pode aparecer na noite 3, lá na parte do Funtime Foxy. Se você piscar do nada, pode ser que ele apareça como um easter egg. Mas isso mesmo, né? E também ele age meio que similar ao Golden Fred, mas eles não têm semelhança ou qualquer parentesco, melhor dizendo. A única semelhança é ele age igual no Sister Location, igual ao Golden Fred, mas ele não é o Golden Fred, melhor dizendo. E aí tem as skins Mequetrefe e Meliante do AR, tem o Flamethrower Endo, meu Deus do céu. É um endoesqueleto com lança-chamas, de novo, o evento de verão que foi em julho de 2020, Jesus Cristo misericordioso. E temos também o Dark Water Endo, que é um endoesqueleto das águas absurdas, e foi colocado em maio de 2021 no evento das ondas e tudo mais. É Wicked Tides que foi, né? Meu Deus, tem uma referência aqui. O endoesqueleto do mais é um grande peixe com olhos grandes e tudo mais, que tem um negócio, né, sabe, vindo na frente, sabe, na cabeça. Você sabe como é que é esse peixe? É aquele bicho do Procurando Nemo. Tá escrito no livro. Meu Deus, tem referência ao Nemo. O livro de FNAF. Vai entender. E aí temos também Molten Freddy. Molten Freddy, o brabão, o sinistro do FNAF 6. Tá aqui, ó. Molten Freddy é um dos inimigos principais e ele é a versão danificada do Ennard. Mas o Funtime Fred agora que controla ele. Eu esqueci de dar o detalhe, mas o Ennard, MC Ennard, ele era controlado pela Circus Baby, ao que dá a entender. E depois a Circus Baby vazou fora e ela virou uma outra coisa. Ela virou a Scrap Baby no FNAF 6. Ela se remontou como Scrap Baby. Os outros bichos ficaram todos juntos, né? O resto da galera. E aí a outra alma que meio que tomou conta daquela entidade virou Molten Fred, é a alma do Funtime Fred, né? Acabou ficando ali pra sempre preso nessa coisa ruim. E agora tem a página de um outro coelho, mas na verdade ele não é um coelho, né? Ele é um tipo das coisas atacadas, mas ele também não é um tipo coelho. Ele é um tipo vírus, e é o nosso queridíssimo Glitch Trap, que é basicamente um vírus que se manifestou dentro do VR, né? O Virtual Experience, e é o Help Wanted de Five Nights at Freddy's. E aí tá falando basicamente que os logs vão falar mais a respeito do que é esse bicho e tudo mais, coisas que vocês já sabem, que vai juntando os pedaços, aí depois ele se manifesta, e aí depois ele te prende, né? Tá falando, ele tá pegando a mão pra te libertar ou pra te prender. A pista, né, já tá no nome dele, chama Glitch Trap. Enfim, e aí é basicamente falando, né, das 16 fitas, aquela coisa toda, e você acaba descobrindo o ruim dentro do Help Wanted, que é esse bicho. Vamos entrar na categoria Springtrap. A gente já tava começando a namorar agora com o Glitch Trap. Vamos entrar na categoria Springtrap. Springtrap, homem por trás do ruim das ideias. Ali, ó, o Springtrap parece com a roupa de Springbone Suit, mas ela tá totalmente danificada, né? E sugere que deve ter alguém ali dentro, né? Sugere que tem alguma pessoa e tudo mais. O Springtrap aparece no Ultimate Custom Night, pode ser encontrado, sabe, andando pelos dutos e tudo mais. É mais ou menos falando que tem alguém ali dentro da roupa. Basicamente isso. Depois temos o Dark Springtrap. Dark Springtrap? Ah, tá! É o Dark Springtrap, é a versão mais podrão, assim. Ele aparece no Sister Location. Dá pra entender o porquê. Porque ele vai fazer referência ao Springtrap do final. O final verdadeiro, que tá o Michael Afton falando. E aí aparece, Father, it's me, Michael. E aparece o Springtrap no final. Aquele Springtrap já é o Dark Springtrap. Basicamente é isso
que o livro tá querendo dizer. E não é mais o mesmo Springtrap, é outro. E agora tem as versões cretinas do FNAF AR, que é o Springtrap palhaço, que de novo foi lá do Dark Circus. Aí o Springtrap palhaço, meu Deus do céu, que bicho feio. É isso, só pra falar que ele existe. O Springtrap tóxico, que também tá lá junto com o nosso menininho Foxy do Twitter. É basicamente isso, eles existem, é isso. Tem o The Curse, que veio no Equinócio, um evento de março de 2021. E aí tem essa coisa meio asteca e tudo mais, né? Ele tá falando, ele tá estilo como um guerreiro asteca, só pra fazer meio enfato. Na verdade, é difícil dizer que o Springtrap tá debaixo de tudo isso aí, mas é só pra fazer uma referência. E aí agora temos também a categoria fiote de Springtrap, que é o Plush Trap. Basicamente, o menininho que nós vemos lá no corredor, que tá lá na cadeirinha sentado, né? E aí, basicamente, ele tá lá sentadinho, aquela coisa, no FNAF 4, e no Ultimate Custom Night ele aparece lá na sala do Phantom Fox, que a Shadow Didi invoca ele. Um filho da mãe, né, basicamente. E aí tem outro Plush Trap, que é o Frost Plush Trap, que vai ser no evento, né, a partir de inverno de 2020, do FNAF AR, também é tipo a coisa de Frostbite, aquela coisa toda. Tem o Plush Trap Piranha, que veio também no Wicked Tides, que é um evento de junho de 2021. FNAF AR, também outra skin braba. O Plush Trap tá parecendo um personagem de Donkey Kong Country. Bizarro. Agora a gente vai começar a entrar no território Circus Baby e ter a foto ali, Circus Baby cabeça de nós todos. Circus Baby caixa d'água. Ai, meu Deus do céu. Enfim, é a animatrônica principal do parte do Sister Location, né? E aí tá falando que, tipo assim, ó, ela seria uma parte de uma robô amigável pra tudo mais, mas na verdade ela é a principal do Circus Baby Entertainment and Rental, falando a parte do Sister Location, e ela vem uma outra localização chamada Circus Baby Pizza World, que abriu só por um dia, e aí os gases que vazaram foi a desculpa pro lugar ter sido fechado, mas a gente sabe que, na verdade, né, Elizabeth virou comida de baby, enfim, o bagulho virou absurdo. E aí tem todas as coisas detalhando, né, ela também tem as coisas pra capturar a criança, aquela coisa toda, ela faz sorvete com o dedo, né, enfim, aquelas coisas todas. E aí ela acabou pegando uma criança, né, e levou lá pro Sister Location, basicamente. E agora vamos entrar nas variações de Baby que existem. Primeiro é as demônias do Help Wanted, que é Plush Baby. Quem foi um feliz que criou esse negócio, meu Deus do céu. Ele tá falando, né, que elas ficam lá no Prize Corner, essas demoninhas que ficam gritando, é isso só. Elas existem, elas são os diabos. Pronto. Aí tem Scrap Baby, que é justamente a Baby fora do Energy. E assim que os Baby volta no Pizzeria Simulator na sua forma Scrap. Depois de ter sido removida do Energy, ela acabou se remontando com a parte laranja. Então, dá a entender é que ela foi chutada. Os outros bichos tiraram ela de lá, as outras almas que estavam lá dentro. Descobriram, ela é a filha do homem ruim, tira ela daqui. Enfim, brincadeiras, é só fanfic. Dando uma de Matt Pet aqui, desculpa. Enfim, aí agora a gente sabe que ela também é hostil, aquela coisa do Pizzeria Simulator, e ela faz aquela garrona absurda, né, na mão dela. Até aí tudo bem. E aí temos 8-Bit Baby, 8-Bit Baby, que o nome é meio trava-língua. E ela aparece no FNAF AR, de novo começa as skins cretinas do FNAF AR, que eu tava falando, né, que existem. Aqui tá falando que é o evento dos arcades, né, quando vieram lá. Depois teve o Heatwave Animatrônicos, e aí veio a Broiler Baby. É a Baby cabeça de forno. Botaram um forno de Minecraft no peito dela, e ela virou a Baby, vai assar pão na padaria, enfim. Aí tem a Heartsick Baby, que é do evento dos namorados veio, né, no fevereiro de 2021. E aí ela tem todo o coraçãozinho e tudo mais. Cara, ela ficou assustadora nessa versão aí, viu? Tem que concordar. O interessante dessas versões Babies é que tem Eleanor. Eleanor, pra caso vocês não lembrem, é do To Be Beautiful, onde tem essa animatrônica que troca como se fosse um colar numa criança. A criança se acha feia pra caramba e ela quer ser uma adolescente bonitona e tudo mais. E aí ela acaba enganando, aquela coisa toda. Ele tá falando que, ó, a Eleanor tem semelhanças com a Circus Baby, mas ela é um pouco mais alta, né? E ela aparece na Fazbear Frights To Be Beautiful. Não tá dizendo que é a mesma coisa. Você tá falando que a Eleanor, ela é um dos principais vilões da Fazbear Frights, principalmente na história do Fantasma Despedaçado, que eu já até contei pra vocês aqui. O garoto Jake tá incorporado o Stitch Wraith, e aí ele acaba enfrentando a Eleanor e tudo mais. Então tá separando a Eleanor da Elizabeth, tá? Ela é um tipo de Baby, mas não é a mesma. E agora vamos para as variantes de Ballora. Primeiro, claro, a Ballora principal. Não tem muita coisa, infelizmente, pra falar dela. Não tá falando que ela é a mulher do William Afton. Não tem nada disso aqui.
não tem falando que tem, sei lá, a mãe do Michael, não tem nada disso. É só tá falando que é a Ballora e a Ballora, ela dança, aquela coisa toda, ela tem as mini-rinas. Não tá falando nada mais, tá falando que ela fez parte do Circus Baby lá do Entertainment and Rental e tudo mais, e que ela pode andar igual a aranha. Isso é um fato mesmo, até o Scott Calton confirmou. Enfim, não tem muita coisa pra falar dela, porque só fala que eu acabei de falar. Não é confirmando que ela é a mulher do Efton, pelo amor de Deus. Parem com esta fanfic. Aí tem Arctic Ballora, que é as skin cretina lá do FNAF AR, onde veio de novo no evento de Natal, Winter Wonderland, de dezembro de 2020. Temos também a Clockwork Ballora, que veio, né, a parte steampunk, né, o screampunk, lá de junho de 2021, ao lado do Toy Fred e do Balloon Boy também. Temos também as mini-rinas. É claro que elas não são a mesma coisa que a Ballora, mas meio que uma puxa a outra. E as mini-rinas, elas são companhias da Ballora e tudo mais. Elas só viram um problema na noite 4, quando você, né, dentro de uma roupa de Spring Lock. Ou seja, tem outras roupas de Spring Lock, mas não tá falando que é um Spring Lock Bonnie, não tá falando que é um Fredbear, tá falando nada, tá falando que é uma roupa de Spring Lock. Só isso. Então não vamos fanficar. É só uma roupa de Spring Lock. Acabou. Tá bom? Tá bom. E aí ela pode aparecer na UCN, né, puxada pela Didi. E tem também a skin, né, Clockwork Mini-Rina, pra fazer, né, aquele conjunto com a Ballora e as mini-rinas que aparecem também lá no Special Delivery. E aí temos a dupla do ruim, que é Beat Baby e Electro Baby, onde são animatrônicos bebês. Já não bastasse o primeiro animatrônico humanoide ser a Ballora, eles fizeram animatrônicos bebês. É o que tá dizendo aqui. É um outro tipo de humanoide, mas é uma criança dentro do Sister Location, criança neném. E aí tem também a Electro Baby, e a Beat Baby eu acho que ela tira oxigênio, né? Me lembra, a Electro Baby ela mexe na sua energia, é que acaba fazendo as coisas ruins lá. Aí tem a parte elétrica dos olhos, aquela coisa toda, né? Bagulho absurdo, a parte lá do Sister Location. E agora temos a Mangle. Mangle, que é a coisa atacada do FNAF 2. É uma tentativa de fazer um design novo pro Foxy, pelo que tá dizendo aqui. Mas as crianças, né? Enfim, acabaram destruindo ela e desmantelando pra caramba, né? Os pedaços dela. Os funcionários decidiram falar, mano, não vamos arrumar mais esse negócio aqui. Chega, joga no canto e deixa as crianças quebrar ela lá. E é isso. Tanto que aí ela virou, né? Só é referido como Mangle. O nome quem deu foram os funcionários do restaurante do FNAF 2. Tadinha. E é isso, ela tá lá jogada, né, na Kids Cove, onde seria, né, fazer um novo Foxy. Não tá falando que o design é realmente tentando fazer um Phantom Foxy. Por mais que a gente saiba que tem um modelo consertado e que é muito parecido com o Phantom Foxy, tem. E aí fica na dúvida, mas o livro aqui não tá falando nada disso, então vou me ater ao livro aqui. E, enfim, pode ser que esteja, pode ser que não seja. Fica aí a dúvida pra vocês. E vamos para variações da Mangle, porque ela também tá no FNAF AR, mas também em outros jogos, como FNAF 3, como Phantom Mangle, onde ela pode aparecer nas câmeras dos dutos. Até onde eu me lembro, ela aparece na câmera dos dutos só. E aí, você pode ver na câmera 4, tá falando. E aí, ela pode aparecer, enfim, e também zoar o teu sistema todo. E só aparece a cabeça dela no FNAF 3. Só isso mesmo, ela tá lá de novo. E tem o Nightmare Mangle, que é a versão atacadona. Não é muito diferente do Foxy, porque basicamente troca um pelo outro. Mas ela não é canônica no FNAF 4, mas tá falando que existe aqui uma versão Nightmare e extremamente atacada. E também tá na Custom Night, aquela coisa braba que tem que comprar a pelúcia pra ela não vir pra cima. Temos também as skins do AR, obviamente. Tem a Mangle Mágica, Magician Mangle, que ela pode ter um serrote, aquela coisa. Veio junto com a skin lá do Foxy de circo também, né? Veio naquela época ali, setembro de 2020. E aí é isso. Basicamente, ela tem esses truques, essas coisas loucas e tal. E aí tem a Serpent Mangle, que foi a outra skin que veio junto com The Curse, que é o bicho lá, o Springtrap guerreiro azteca. Enfim, absurdo simplesmente. Ele tá fazendo uma referência aos mitos aztecas, principalmente por conta das serpentes que eles acreditavam e tudo mais. Ainda mais, né, que ela segura a lua e o sol, aquela coisa das mitologias aztecas. Bem interessante. O símbolo tá falando que parece com o Quetzalcoatl. O Quetzalcoatl é um bicho do Final Fantasy, né? Seria, né, a deus serpente azteca. Muito interessante, eles pegaram uma referência bem da hora. E agora vamos para a linha de outros animatrônicos, outros bichos que ficaram faltando da lista toda, né? E vamos para o Stitch Wraith, vulgo Fantasma Despedaçado. Eu gosto do nome Fantasma Despedaçado, viu? Não lembro nem quem deu esse nome, se foi algum inscrito ou se eu peguei de algum lugar, não lembro, mas o nome é muito bom. E aí é basicamente falando, né, da criatura que tem a Fazbear Frights, que é o corpo de duas crianças, onde tem uma parte que é a cabeça, que é justamente o Jake, que tem até a história dele, né, o The Real Jake. E aí a parte do peito é a bateria do Fat, que é outra criança, né, e aí eles estão divididos nesse corpo, onde o Fat, ele vai andando por aí, o Jake é a cabeça, ele consegue ver as coisas, enfim. O
bagulho bastante interessante. Tá falando do Phineas Taggart, ele acaba descobrindo, né, essa energia das emoções, tudo mais, que é poderoso a emoção, né, que é a agonia. Vai fazer menção desse negócio também. E depois de completar sua criação, usou alguns objetos amaldiçoados pra, né, que estão cheios de agonia, principalmente que acabou matando ele, infelizmente, né? O Stitch Wraith acaba matando ele. E aí, a alma sobrevivente do Andrew, que é o bicho, acho que do Fett, e aí ele vai acabar tocando, né, as coisas e, enfim, acaba agonizando. O Jake controla o Stitch Wraith e acaba tendo um conflito com a Eleanor, depois de toda a agonia e ter toda a treta. Eu já contei a história do fantasma despedaçado, mas só falando que são dois corpos, né, duas crianças possuindo o mesmo bicho. Ou seja, isso é meio que possível acontecer no universo de Five Nights at Freddy's. Bom, tem uma página só pra falar de Cupcake. Senhor Cupcake, é basicamente isso. Alguém chama ele de Cupcake, o Senhor Cupcake. Ele é o Cupcake. E aí ele aparece em várias outras coisas, ele pode aparecer separado, né, em alguns outros jogos, mas ele tá sempre ao lado da Chica. E é isso. Não tem muita coisa pra falar dele, é só isso mesmo. E meu Deus, ele tem até uns gostos, tipo... tá falando também do Golden Cupcake. Tem os Shadows Cupcakes no FNAF 3, aí ainda tem o Golden Cupcake. Meu Deus do céu, é absurdo. Agora vamos para a Mediocre Melodies, que tem, né, a turma do Guinness, onde aparece ali, o Mediocre Melodies é um grupo de animatrônicos de plástico que apareceram na Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, com exceção do Orville Elephant, que você pode comprar lá e tudo mais no catálogo das atrações. O que é interessante da Mediocre Melodies é que eles não fazem parte da Freddy Fazbear ou do grupo da Circus Baby. Se você olhar, eles são uma tentativa de imitar os animatrônicos da Fazbear, mas eles também fizeram um grande sucesso em outros estabelecimentos da Fazbear Entertainment. Então o que tá dando a entender é, eles não vieram da Casa do Chapéu, eles não vieram tipo de uma empresa concorrente, eles sempre foram da Fazbear, e a gente viu na Fazbear Frights que tem essa ideia de que alguns estabelecimentos criaram seus próprios animatrônicos, e talvez a Mediocre Melodies veio de outro estabelecimento, criado por outras pessoas, mas ainda assim dentro do braço da Fazbear, entendeu? Então não tem essa ideia de, meu Deus do céu, os bichos veio de fora, que tem muita gente que acredita que a Chica faz parte da Mediocre Melodies, e não tem nada disso aqui, tudo fanfic, meu Deus do céu. E aí, tipo, o que tá claro que nem cristal é, Mediocre Melodies, eles foram feitos, tá falando no livro, por outros estabelecimentos, por outros lugares, mas eles acabaram tendo um certo sucesso, e aí eles acabaram sendo agregados, né, somente no Pizza Place, que foi o FNAF 6. E o primeiro que nós temos que falar aqui é a Happy Frog, que ela vai ter coisas absurdas dentro do FNAF 6, tá falando que o diálogo dá um senso de personalidade pra ela, somente que ela seria, né, a mais ninja do grupo e tudo mais. E temos outros membros da trupe da Mediocre Melodies, como o Mr. Hippo, que sim, é um hipopótamo, e que nem eu falei, por ele ter tido referência, né, no Security Breach, é mais uma prova de que ele tá dentro do braço, né, vamos por assim, da companhia Fazbear Entertainment, ele não é um bicho de fora. Mas aí beleza, o que tem também é na UCN que ele conta história, né, que ele fica fazendo aquelas histórias do caramba lá, e dá pra comprar ele no FNAF 6. Big Pet faz um monte de piada, né, na Ultimate Custom Night, e ele, né, só fazendo as zoeiras dele lá e tudo mais, ele é um porco. Enfim, temos também o Elefante, né, que é o Orville, que ele seria o principal das Mediocre Melodies, e que ele também, né, tem, tipo assim, algumas coisas muito difícil de tirar ele e tudo mais, ainda mais que o Mr. Hippo vai contar algumas histórias que os dois passaram juntos, mas é mais isso mesmo, é só pra... ele seria o bicho do palco e tudo mais, parecido com o Phantom Fox, só que mais bobão, vamos por assim. O Phantom Fox é mais, vamos por assim, palco da hora pra caramba. Aí tem o Nedbear. Nedbear parece meio familiar, porque ele é uma imitação do Freddy Fazbear, alterado só pra evitar coisas de copyright, mas ele ainda é um bicho do show e tudo mais, mas ele tem coisas diferentes dentro dele. Então, né, Mediocre Melodies e o Nedbear, ele meio que sim, então, que é um entretenimento mais do que 4. Tá falando do que você compra ele dentro do FNAF 6, né? E aí tá falando de coisa da Ultimate Custom Night, que ele aparece e tudo mais. No Security Breach, tem um arcade dele, verdade. É que nem eu falei, tentaram fazer uma cópia e não conseguiram, né? Pra tentar, sei lá, fazer uma outra pizzaria à parte, mas aí a Fazbear descobriu e aí deu processo na cabeça do povo. Fazer o quê? E temos Roxane Wolf. Tá faltando os bichos também, né, pra nós terminar. E aí, ela é uma parte dos Glamrocks, mas ela é totalmente independente e tudo mais. Ela é uma parte totalmente única, melhor dizendo. E aí tá falando que ela tem as coisas dentro do
do Security Breach como personalidade, aquela coisa toda. Inclusive, alguns novos contos do Pizzaplex falaram que explica a personalidade deles e também vai aumentar mais ainda a história, tanto da Roxane quanto do Montgomery e de outros animatrônicos, pra explicar o porquê que eles são daquele jeito. Então, inscreve e ativa o sino pra não perder quando tiver aqui no canal. Mas vamos lá. E aí, parte da missão do Gregory é acabar arrebentando ela, pra justamente pegar os olhos dela, né, aquela coisa, pra ele poder ver em tudo mais. E é através das paredes pra colocar no Glamrock Freddy. E aí tá falando que na área da Roxy Raceway tem alguma coisa escondida, né, mais embaixo. Também sobre o controle da Vanny, ela acaba virando uma das vilãs, ainda mais pra tentar pegar o Gregory. E aí, né, aquela coisa, no mais que parece que o prédio meio que tem algumas ruínas lá embaixo e tudo mais, como se fosse um prédio abandonado, né? Enfim, tá falando que as crianças inventaram isso. É coisa absurda, uma atrás da outra, né? Absurdo. E aí temos, é claro, ele, o Jaré, o homem da vacina, aí Montgomery Gator, onde ele, né, mais uma parte, ele tem uma parte muito legal dentro do Pizzaplex, e basicamente ele toca baixo, ele é baixista da banda. E aí tá falando um pouco que ele tem algumas outras coisas e tudo mais, que ele também, como a Roxane, ele também é muito danificado, aquela coisa toda, e o Gregory tem que pegar a parte das luvas dele para dar força pro Glamrock, né, o Fred, no caso. E depois de alguma investigação, revela que o Bonnie, ele foi assim, tinha a versão do Glamrock Bonnie, e aí tinha a existência também do Bonnie Bowl, né, o boliche e tudo mais. Mas não tem mais Glamrock Bonnie no jogo. E aí, por conta de ter sido danificado, ele foi removido de serviço e foi substituído pelo Montgomery Gator, ainda mais por conta, né, o estado do Bonnie foi simplesmente largado lá. E aí, enfim, é o security log lá dentro do Monte Gator, né, que confirma isso. Cara, eu não sei nem como reagir. Tem uma página pro lixo, Trash and the Gang da Ultimate Custom Night. E eles aparecem também, tem algumas coisinhas no FNAF 6, tem o Mr. Hugs ali, né, enfim. Bagulho absurdo, bagulho cada vez mais louco, né. Enfim, é só pra falar que tem esses lixos, só isso. É só pra falar que eles existem. E eles tá lá, é o Bucket Bob, o Mr. Kendu, o Mr. Hugs, a caixa número 1 e o Pen Stan. E eles aparecem no Ultimate Custom Night. Dá pra comprar cada um deles no Pizzeria Simulator. Aí o mais interessante é que temos aqui Old Man Consequences, que é justamente o tipo, não sabe o que é, mas ele não é um jacarezinho. A galera já viu e eu também tô lendo aqui. Ele é um pescador e ele tá lá sentado, né, no minigame e tudo mais. E aí você senta do lado dele e tudo mais, né, fala, ó, deixa o demônio e tudo mais com seus demônios, descanse sua alma, não tem mais nada pra você aqui. Enfim, é mais uma consequência dos homens velhos que você não tem mais como recuperar. Enfim, o bicho é mais uma metáfora do que um jacaré, uma pessoa. Bom, temos a página da dualidade em pessoa, que é o Sun and Moon. É o nome deles, oficial. Agora a gente não precisa mais ficar falando de Moon Drop, aquela coisa toda. Mas é o Sun and Moon. Inclusive tem uma história do Moon, que vai vir agora no Tales from the Pizzaplex, que eu já resumi. Tô esperando o editor entregar, que eu vou lançar pra vocês. Mas o bagulho tá muito massa. O Sun and Moon, ele... né, a história é basicamente falando, né, seria Sunny Drop, né, e Moon Drop. É por conta desse nome que confunde. Mas esse é o nome do doce, na verdade. Enfim, ele é outro tipo humanoide que tem, e ele vai cuidar da creche, aquela coisa toda. Não tá falando tanta coisa reveladora, só falando que ele cuida, né, da creche e que ele tem um lado sombrio, que é o Moon. Meio Jekyll and Hyde das ideias, né, médico e o monstro, melhor dizendo. E aí ele tem, né, a parte da lua, ele vai vir a cada hora, né, que passar pra você se esconder no Security Breach. E aí então, né, você vai passando e tem que sobreviver pra não morrer e ficar dentro do Glamrock Freddy ou entrar na estação de energia pra ele não vir pra cima de você. Bom, agora vai começar a aparecer o resto da galera que tá faltando, né? Tem o Music Man, onde é basicamente uma aranha com um prato para tocar, aquela coisa toda, né, que bate o prato. E aí ele depois tem uma outra versão, né, no Security Breach, que é toda estragada, fazendo referência que o Music Man apareceu a primeira vez no FNAF 6 e dava pra você comprar ele lá. Ele pode aparecer de surpresa em uma das piscinas de bolinhas, quando você estiver jogando com o Help. E aí depois tá falando que ele teve uma outra versão no Security Breach chamada DJ Music Man, que é aquele bicho enorme, absurdo e tudo mais. E aí temos também o El Chip, que é do tipo castor, e aí ele vem, né, como se fosse a parte mexicana. E aí tá falando que ele é de um restaurante mexicano, El Chip Fiesta Buffet, também da Fazbear. Tá falando aqui que ele é também o restaurante da Fazbear. Ou seja, a Fazbear ela não só mexeu com pizza, ela mexeu também com coisa mexicana. E também tá dando a entender, que eu até falei do Bonnie, né, de doce, dá a entender que a Fazbear também teve uma empresa que mexeu só com parte de doce e tinha um Bonnie lá de Páscoa fazendo venda de doce, né? E aqui o El Chip seria a cara principal dessa linha mexicana da Fazbear Entertainment. E ele aparece como uma parte de AD Blocker, né? Uma parte lá do Ultimate Custom Night. Tem que apertar Enter rapidão pra ele não ficar na tela. Tá, tem umas coisas que eu nem esperava que fosse ter no livro, tipo Little Joe. Little Joe é aquele bicho da propaganda lá do FNAF 6. Little Joe é uma miniatura de animatrônico também encontrada
encontrado no Sister Location. Não lembro dele lá. Eu acho que ele é mais a propaganda do FNAF 6, né? Mas tudo bem. Ele tá falando que no Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, ele é o Lalis Lolis, né? Que é o Lalis Lulis, enfim. Que aí tem, né, o pirulito que ele vende lá. E tem um bicho chamado Magician, que é o mago. Ele tá falando o quê? Que nem o Little Joe, o mago aparece na Circus Control, no Sister Location. Ele é uma bonequinha pequena e tudo mais, que é como se fosse o Little Joe. Talvez seja essa referência, né? Enfim, e na Ultimate Custom Night ele só aparece, né? Mas só lá no Sister Location, no escritório Sister Location, só pra fazer uma referência. O mago ali é um animatrônico ou só um brinquedo? Ele não aparece ter algum tipo de inteligência ou movimento, mas pode ter colocado ali de propósito no console. Mas a gente não pode, né? Tem coisas que podem ser mais do que elas parecem dentro do mundo de FNAF. Quê? Tá querendo me dizer que esse bicho aí tem alguma treta? Ele tá falando que esse bicho tem alguma treta. Bom, vai começar a aparecer os bichos esquisitos, né? Egg Baby é basicamente uma máquina que tem um bicho dentro e ter outro bicho dentro. Parecendo com aquelas matriarca russa, né? É matriarca russa? Eu esqueci o nome, mas é tipo uma boneca dentro da outra, enfim. Aí você vai abrindo, vai aparecendo mais. O Egg Baby pode ser comprado e ele é uma parte crucial para destrancar o final insano. Tem um botão azul no monitor, depois que você comprou o Egg Baby vai ativar e aparecer, né, os blueprints. É por isso que ele tá aqui, porque ele é importante por causa disso. Tem as cabeças humanas. Dentro da parte de módulo do Sister Location, tem 3 cabeças que ficam ali. E depois uma delas está a dormir e tal. Que bizarro. Por que tem a cabeça desse bicho no Sister Location? E aparece também no escritório da Ultimate Custom Night. Né, são cabeças humanas que ficam na sala de controle do Circus Control, né? E é possível ver também outros brinquedos. Mas no mundo do Freddy Fazbear, quem sabe, né, o que mais pode virar ou vir a vida. Que bizarro, mano. E agora temos, né, o Hand Unit, clássico do Sister Location, e também tá falando que a voz dele também foi utilizada em outros lugares, como no próprio Help Wanted. E também, sabe, pra fazer aquela coisa das vozes e tudo mais. Eu acho que tem voz dele no Security Breach também, se não me falha a memória. Mas é pra dizer que é uma voz recorrente que a Fazbear acaba utilizando, né? E ele foi encontrado lá no Circus Baby Entertainment and Rental. Basicamente é isso, não tem muita coisa mais que isso. Aí tem os Vendor Bots. E aí colocou, nossa, o Lemonade for Everyone ali, o Candy Cadet, que o Candy Cadet tem as histórias atacadas lá, das 5 crianças que vira uma, aquela coisa toda. E também o Candy Cadet tem uma aparição na Ultimate Custom Night, ainda mais por conta disso. E aí tá falando, ó, Lemonade Clown, Fruit Punch Clown, eles são comprados no Smiles and Servos, que eu falei. É uma outra empresa que acaba também fabricando animatrônicos. Um negócio bem interessante, que eu vou ler pra vocês. Aí tem o Stand Budget Tech, que você compra o Candy Cadet. Então é meio que pra falar que tem uns bichos diferentes de outras empresas. Interessante. Tem o Prize King, que dá pra você comprar, né, que é muito caro lá no Rare Finds Audition. E também dá pra uma chance de você ganhar uma Funtime Ticket de graça. Bom, temos também mais um lobo na franquia, que é o Twisted Wolf, onde vai aparecer justamente no Twisted Ones. Tá falando que ele aparece na Ultimate Custom Night e também no Pizzeria Simulator, mas é por causa dos pôsteres. Não é o bicho mesmo lá. Tá, é a referência a ele, mas não é aquela coisa. Não é o Twisted igual dos livros. De novo, é mais um bicho que o William Afton montou pra matar a Charlie, né? Pra matar ela, coitadinha e tudo mais. E aí vai aparecer que ele é, sabe, de novo as alucinações, de novo daquela parte da tecnologia que o William Afton colocou, pra aparecer que é um lobo de verdade, mas é os discos de ilusão. Tá aí, chegamos! William Afton. E aí tá falando que o modelo é o Scrap Trap, mas tudo bem. William Afton. Basicamente é tudo culpa dele. É a descrição. E é realmente isso. O homem por trás do ruim. Enfim, vamos lá. Você não viu muito do William Afton em Five Nights at Freddy's, mas a aparição dele já está permeada em toda a série. No começo do Sister Location, a conversa, né, que você pode escutar da Fazbear Entertainment, marcando os animatrônicos e tudo mais pra explicar esses designs que ele acabou escolhendo, essas escolhas esquisitas. Depois de explicar, né, o design da Circus Baby, que pode cantar, dançar, inflar balões e também fazer sorvete e tudo mais. Todo respeito, essas escolhas de design são curiosas, Sr. Afton. Ele mata as crianças no FNAF 2, basicamente, tá falando que ele faz isso lá. E aí ele esconde, né, dentro do Springbone Suite e morre no FNAF 3. E depois ele... Hã? Quê? Que jantar que tem no FNAF 4? Ah, tá. Entendi. Tem realmente referências dele lá no FNAF 4. É, realmente, eu tô ficando biruteteia aqui. Tem mesmo lá da parte do guarda-roupa lá, que ele bota o cara dentro lá da roupa. Enfim. Aí, voltando de novo. Afton aparece de novo na trilogia também. E depois aparece mais e mais perturbador. É, o homem não morre nunca, né? A frase de efeito dele, né? I always come back. E é isso. Bom, continuando nas esquisitices, temos Burn Trap. E aí, justamente,
tá na sequência da página do William Afton. Então, Burn Trap tá ali. Enfim, Burn Trap aparece como último chefe de Security Breach. E aí, pra você acessar, né, você tem que fazer todos os upgrades do Glamrock Freddy. E aí você vai lá na parte de baixo da Roxy Raceway. Tudo bem. E aí, ele parece ser mais uma encarnação do Springtrap animado por qualquer coisa que tá ali dentro. Tá falando que Burn Trap não é o nome dele. Burn Trap é o nome que os fãs deram pra ele. Burn Trap não é o nome canônico dele. Ele tem outro nome. Agora eu estou em dúvida demais. E aí tá falando assim, qualquer coisa que tiver dentro, né, que fosse Springtrap, sei lá, talvez deve ter vivido na forma de Glitch Trap. Enfim, dando a entender que o homem tá do ruim voltando. E aí a roupa de Springbone está lá, né, mas cada vez mais degradada, né, absurda pra caramba. E o nome sugere que ele foi queimado, né, o que pode ser ainda que tem um pé intacto, né, ou pelo menos é alguma coisa que sobrou dele. E do lado tem a coisa absurda que é o The Blob, que é a evolução do Molten Fred, e Blob também não é o nome oficial daquele bicho. The Blob é o nome que os fãs deram. Não sei se algum fã deu ou se tá no nome dos arquivos, mas tá falando aqui. Burn Trap não é nome canônico. The Blob não é nome canônico. Não é o nome oficial. Talvez venham os nomes desses bichos da DLC. Tomara. Enfim, o Blob também aparece no final. É um grande animatrônico no jogo de FNAF Security Breach. Também todo podre e tudo mais. É que nem o Molten Fred, o Bob, ele parece também ter as origens do Ennard. Mas por conta dos outros personagens que foram combinados no corpo dele. Ainda mais com o rosto do Funtime Fred. E outras partes visíveis como Chica Bonnie, Mangle, Circus Baby, Puppet. Então talvez é aí onde todo mundo parou. Sim e não. Tudo bem. São os pedaços que ele acabou pegando e juntando no corpo, mas é um bagulho absurdo. Tá, curiosidade do dia, Burn Trap e The Blob não são os nomes oficiais. E agora é ela, a criança que chora. A criança que sofreu pra caramba desde o FNAF 4. Socorro. 50 anos de sofrimento de Jesus Cristo. Vamos lá. Criança Chorona é o personagem principal de Five Nights at Freddy's 4. Ele é aterrorizado pelos animatrônicos Nightmares no seu quarto, mas a história real é contada nos minigames e tudo mais. Eu já falei no outro resumo, mas eu tô lendo aqui só pra vocês, né, pra ficar completo aqui o resumo da enciclopédia. E aí, por conta dele ser bulinado pelo irmão mais velho e tudo mais. E aí a criança é confortada pelo plush do Fredbear. E aí depois ele sai e o irmão dele dá um jumpscare com a máscara do Foxy. Com os minigames a gente tem mais estabelecido que a criança não gosta da Fredbear's Family Diner. E aí tá falando, você não se lembra do que você viu? E aí então você escuta as histórias dos animatrônicos e ainda mais das outras crianças que estão ali dentro. Ainda mais que na noite 4 você fica preso na Parts and Service. Ainda mais com pedaços de animatrônicos ao seu redor. E aí a mordida na quinta noite, a criança chorona foi o aniversário dela e acabou não acontecendo porque o irmão mais velho botou ela na boca do Fredbear e aí, nhaque. Enfim, e aí o Fredbear fala, você está quebrado, eu vou te consertar. Enfim, né? Agora é provado e tá aí, não tem como escapar. Ele é o protagonista do FNAF 4. E aí você me pergunta, Corey, mas e o Michael Afton? Como fica? Como que ele vê os Nightmares? Da mesma forma que eu falei, os pesadelos podem ter sido compartilhados. Pode ter a criança chorona por conta das coisas ruins que aconteceu, daquela coisa da alma e tudo mais, mas é fato que o Michael Afton também viu. Em algum momento, em alguma hora, ele viu também. E é por isso que a gente tem esse compartilhamento de pesadelos. Como isso aconteceu, tem pistas no logbook dando indício de que, muito provavelmente, as almas e as coisas dentro da pizzaria acabaram falando pro Michael ou mostrando pra ele. Não sei. Talvez a resposta vinha no filme? Não sei. Interessante seria a proposta, hein? E aí agora temos a coisa ruim, né? A irmã do meio, Elizabeth Afton, que é tipo a criança birrenta com uns bracinhos esquisitos ali, tenho que admitir. E ela tá dentro da Circus Baby, né? A animatrônica, a cabeça de nós todos. E aí tá falando, filha do William Afton, ela fica fascinada pra Circus Baby, aquela coisa toda. E aí fala, por que você não deixa eu brincar com ela e tudo mais. Mesmo, né, falando pro... Não estou escutando seu pai, mesmo com isso, ela vai lá e vai brincar com a Circus Baby, aquela coisa toda. E aí no minigame nós descobrimos que a Circus Baby vai lá e pega a criança. Enfim. E aí depois, com hints que o Michael acabou seguindo do seu pai, ele foi pra Circus Baby Entertainment and Rental. E o William, evidentemente, não tinha intenção de matar sua filha ou fazer com que ela fosse vítima da Circus Baby. Mas no Pizzeria Simulator, Scrappy Baby declara suas intenções. Eu quero te fazer orgulhoso, pai. E aí, meio que a prova do cassete, o homem, né, da fita, falando, desculpa te interromper, Elizabeth. Talvez você nem se lembra desse nome. Então, tem uma galera que acredita até hoje. Ai, Corey, Elizabeth quis vingar teu pai. Quis vingar o pai dela. Quis, sabe, fazer vingança, matar, fazer alguma coisa. Não! Elizabeth Afton não quis fazer nada com o pai dela. Não, tanto que eles trabalham juntos no FNAF 6, meu Deus do céu. Senão o pau ia cantar ali dentro com o Scrap Trap e a Elizabeth tretando.
dano no FNAF 6, mas não, ela fala, vou te deixar orgulhoso, pai. Ela quer dar orgulho pra ele. Então parem com esse negócio de que a Elizabeth queria matar o William, não sei de onde vocês tiraram isso não existe. E agora nós vamos para outra família também nessa sociedade muito louca, que foi Charlotte Emily, a filha do Henry Emily, que fez sociedade, né, o Henry e o William pra abrir as pizzarias, aquela coisa toda. Ele tá falando, né, o que aconteceu com ela, basicamente, que ela é a criança do Take the Cake, onde ela morre, né, no FNAF 2, lá do lado de fora da pizzaria. E depois a gente descobre a perspectiva, quando a gente vai no minigame do Security Puppet, a gente descobre que a Puppet original era programada pra proteger a Charlie, e aí depois ela vai tentar chegar do lado de fora da pizzaria, mas o ruim já foi tacado, o William Afton já foi lá e deixou ela arrastando pra cima, e aí virou uma só com a Charlie, o corpo dela. E aí vira a Puppet que a gente conhece, né, no FNAF 2, aquela coisa toda. E aí, enfim, tem mais algumas outras mensagens do próprio pai dela, lá no FNAF 6, que é muito bonito. E aí também a Charlotte aparece no Happiest Day, aquela coisa toda. Coisas que meio que vocês já sabem, mas agora tem o design dela oficial. E também ela tá nos livros, ela é, acho que é a principal dos livros, né, do Silver Eyes, Twisted Ones lá. E também temos Henry. Não sei por que tá Henry e Emily, porque eu não sei por quê. Não sei por quê. Porque também eu tô meio confuso, porque tipo assim, a gente sabe que na história dos livros, ele é o pai da Charlie, ele é o pai dela. Então não sei por que não estaria Henry e Emily. Só tá Henry. A gente sabe que tem um Henry aí na história. E aí o Henry é o parceiro lá que foi do William Afton. Tá falando lá, ó, ele deu as fitas pra você fazer o Freddy Fazbear Pizza Place, para lidar com os animatrônicos pra você resgatar eles. E aí então, nos estabelecimentos e tudo mais, as almas estavam sendo presas e tudo mais, aquela coisa toda, né, que ele fez pra fazer a Left, aquela coisa toda. Não que ele tenha feito, ele pode ter ajudado a fazer, mas o projeto e as coisas do plano do FNAF 6 foi dele. Enfim, isso indica que ele também tava querendo restaurar e fazer as coisas e tudo mais pra consertar de uma vez por todas. Ou a última pedaço e tudo mais da pizza. E na última mensagem desse homem, ele fala que a filha dele é a alma dentro da Puppet, então não sei por que, de novo, tá confirmado aqui. Deveria ser Henry e Emily, enfim, não sei por que não tá. E aí tá falando como que, né, ele também endereça Scrap Baby. Ele e o William parecem ter sido amigos e colegas e fizeram, né, o estabelecimento nos livros de FNAF. E aí no livro ele é Henry Emily. Ele também declara, né, a intenção de fazer com que a pizzaria queime. E aí outra coisa interessante que tem ali uma imagem de que o Henry Emily teve dois filhos. Teve dois filhos. Ele teve a Charlie e mais um. Não sabemos quem é essa criança. Eu não tenho a mínima ideia de quem é essa criança. Eu não sei. Só sabemos que tem dois filhos e também tem a senhora Emily ali também agora na história. Mas a gente não sabe nada sobre ela. Bom, tamo na parte final do livro e vamos para Vanessa Vane e depois é o Gregory. Basicamente é assim que o livro acaba. Vanessa Vane vai fazer, né, ó, Vane, primeira aparição dela, foi lá no Help Wanted, na DLC do Dredgebear, né, que a gente viu, e aí tem o plush do Glitch Trap, aquela coisa toda. Não vou te desapontar e tudo mais. E aí depois a aparência dela no Security Breach como guarda noturno da Freddy Fazbear Mega Pizza Plex. E ela tá procurando por Gregory e tudo mais. E aí ela, agente do Afton, nome que tá aqui. Enquanto o Gregory tá lá dentro, Vane, ela meio que substitui a Vanessa. E elas aparecem como se fosse a mesma pessoa. E aí a Vane, ela tem essa coisa, né, pra trilhar o caminho do Glitch Trap. E aí ela tem uma roupa de coelha pra, sabe, fazer em homenagem pro Spring Bonnie. E aí ela fica andando pelo Pizzaplex. Na verdade, ela não anda tanto assim, não. Ela é meio preguiçosa, né? Vamos falar a verdade. Enfim, e aí tem vários finais do jogo e tudo mais. E aí também essa roupa causa distorções nas visões do Gregory, ou a coisa que tiver perto dela. Então, não quer dizer que o Gregory seja um robô, quer dizer que é um efeito da roupa que ela conseguiu elaborar, justo por conta, né, dessa criação dessa roupa dela. Meio parecido com a, sei lá, as tecnologias loucas que tem na Fazbear e tudo mais. Última página, graças a Jesus Cristo, Gregory. Gregory, o protagonista do Security Breach, ele é um humano. Parem com essa teoria de que Gregory é robô, parem com esse negócio, o Gregory é uma criança, e tanto que tem até falas que foram deletadas falando que o Gregory sangrava, por exemplo. Parem com isso. Então, é isso, Gregory, ele é uma criança. Gregory é o protagonista do Security Breach, ele é um garoto que ele fica andando com o Glamrock Freddy pra cima e pra baixo no Mega Pizza Plex. É isso. E aí depois de colocar, né, algumas coisas, depois de ser sido colocado pela Vanessa na parte lá de achados e perdidos, aparece a Vane, né, enfim, vindo pra cima dele. E aí parece que não tem nenhum registro ou nenhuma, sabe, log ou alguma coisa dentro ali da parada do Pizzaplex. Enquanto ele tenta sair, Gregory acaba aprendendo que crianças foram desaparecidas no Pizzaplex, que é basicamente o jornal que a gente pega no pior final possível, que o Gregory volta a dormir no beco, e aí aparece as crianças lá, né, todas mortas, assim, ou desaparecidas, melhor dizendo. Então, tô desaparecidas
parecidas, né? Mas a gente sabe que aconteceu outra coisa, enfim. E aí tem a chance de sair e tudo mais pra tentar descobrir o que aconteceu com elas. Ela pode sair, o Gregory pode sair ou ficar lá pra ver o que tá acontecendo. E aí ele confronta vários Glamrock animatrônicos, extrai suas partes especiais pra justamente melhorar o Glamrock Freddy, que também tá lá dentro do Pizzaplex. Tem o final bom do Gregory, onde ele acaba removendo a Vanessa da influência do Glitch Trap por conta do Princess Quest. E o Gregory, então, ele sai e come sorvete junto com a Vanessa no final, junto com a cabeça do Fred, e aí vira um final feliz. Enfim, o Gregory acaba aprendendo muita coisa que ele não deveria estar sabendo. Enfim, molecada, acabou a enciclopédia. É basicamente tudo que eu tinha que falar de enciclopédia tá aqui nesse vídeo. Não tem mais nada além disso. Tem outros livros que meio se contradizem, mas esse aqui é o livro mais polido, por incrível que pareça. E é o que tem mais informações assim concretas com o que a gente já sabe e algumas coisas novas que vão dando outras pistas pra gente desvendar mais pedaços da história de Five Nights at Freddy's. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo enorme. Deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Manda um beijo pro editor, o MBJ. Obrigado por terem assistido. Big beijo, MBJ. E muito obrigado a todos. Beijo pra vocês também. É nóis e até a próxima.